Fala, pessoal, começando mais um episódio aqui no Pode Falar. E você sabe, aqui a gente pode falar sobre tudo. E hoje vamos falar sobre dublagem, esse mundo maravilhoso, mágico, que faz parte do cinema. Hoje está não só no cinema, mas nas plataformas de streaming. É novela, é série, é desenho, é tudo. A dublagem, ela está 24 horas na nossa vida. E hoje recebendo duas pessoas incríveis, que eu sou, assim, amiga, né? Um deles, inclusive, me fez entrar nesse meio. Inclusive, sou muito grata, né? Fiz teatro, fiz dublagem, que a gente vai saber o que você precisa fazer para entrar nesse meio. Hoje comigo, Marco Ribeiro e Carlos Alberto. Lá, 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 lá. Oi! Tudo bom, Claudinha? Prazer estar Tudo aqui com bom, você. É muito Marquinhos. prazer estar aqui. No Pode falar? Pode falar? Pode falar. Então a gente fala. Então vamos, né? Se puder, nós fala. Oi, Claudinha, tudo bem? Um abraço pra você também que tá aí curtindo a gente. Inscreva-se no canal, muitos likes. Ative o sininho. Mande isso, sininho, Aquelas tudo que coisas tiver todas. direito, tudo. E a gente sabe, né, que hoje, quem não conhece vai saber alguns dos personagens de vocês, mas a gente colocou meio que os principais e eles vieram, né? O Mini Marco e o Mini Carlos Alberto. Pois é, mas você sabe, Claudinha, que muita gente fala que a gente renega a terceira idade. Fica relegado a segundo plano. Eu digo isso porque o vovô Simpson sempre é esquecido. Você falou, Todo mundo né? fala do filho, mas esquecem o pai. E você faz o vovô também, né? Inclusive em casa, né, filho? Eu faço muito vovô em casa, sabe? Eu tô já quase na idade. Mas entendeu? ele é um pouquinho mais velho. Sim, é bem mais velho. O vovô tem pra lá de 80. E ele não tem dente, você ainda tem alguns, né? Inclusive eu falo assim, quando eu faço personagem, pra parecer que tá segurando a dentadura, entendeu, filho? Cara, bom demais ter vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre esse universo da dublagem, desmistificar algumas coisas. E o Marco, né, para quem não sabe, além de dublador, ele também é diretor de dublagem e proprietário de alguns estúdios, um dos principais aqui no Rio de Janeiro, Ele né? tá rico, filho. A Van Mark. Ele tá rico. Rico das graças das misericórdias. Mas entrou nesse universo, né, Marco? E você hoje, como até estando também do outro lado, você também vivencia essas dificuldades, né, de trazer produções para o Brasil. Como é que tem sido isso? O mercado tá mais difícil agora também por conta a tecnologia barateou, né? As coisas, você montar um estúdio hoje é mais fácil, vamos dizer assim. Mais barato. E há uma competição completamente desleal, né? De gente que trabalha com outros que não têm registro profissional, dubladores que estão iniciando que aceitam trabalhar por menos e aí o estúdio cobra menos também e por isso também, às vezes, a qualidade vai também por água abaixo. Nada muito diferente, né, Marco e Claudinha? A gente pode comparar, mal comparando, é claro, a locução de rádio. Verdade. Você sabe disso, né? Antigamente, eu digo antigamente, uns, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, locutor de rádio fazia muita publicidade, gravava muito comercial. Pô, hoje, aqui no Rio de Janeiro, praticamente quase ninguém grava, né? Aí você vê outras pessoas que qualquer 20, 30 reais fazem comercial e é exatamente isso, né? A concorrência acaba sendo desleal. Tem Pra pacotes, né? Tem Pacote. E para quem não pacotes. sabe, além de serem assim amigos queridos, né, que já me acompanham há algum tempo, nós três, né, mas eles também vieram do rádio, né? Sim. Como é que foi esse início para vocês? Mas é a melhor escola, Claudinho. Sim, eu O ia Marco falar isso. vai falar isso porque eu não digo só para nós, né, que nós dubladores. Eu acho que é a melhor escola para tudo, para TV, para jornalismo, né? Porque é um ambiente que te dá articulação, te dá improviso, te dá jogo de cintura, né? E você aprende muito no rádio. Você vê que tem muitos grandes profissionais da TV que vieram do rádio. Pô, eu vou citar, outro dia encontrei no shopping, no Fashion Mall, a Mariana Gross, que foi minha companheira na Rádio Globo. Eu era locutor da 98, a Mariana RJ, era estagiária, fazia jornalismo. E olha que coisa engraçada, eu comentando, quando ela me viu, pô, Carlos Alberto e tal, pô, lembra daquela época como a gente sofria com o Genilson? E hoje o Genilson faz o helicóptero junto com ela. Só que naquela época, o Genilson às vezes gravava o helicóptero, porque eram muitas rádios que ele fazia o flash, né, do Sistema Globo de Rádio. Era para Globo FM, para 98, era para Globo AM, né, para Globo FM. Então ela tinha que descer com a gravação com cartucho,
naquela época, e entregava rádio por rádio. E às vezes ela chegava, eu falei, vai, Mariana, me dá aí, Mariana, em cima da hora, ó, Genilson Araújo, tá, botava o cartucho e já entrava. Eu peguei essa época toda. Pois é, né? Pô, mas é engraçado que hoje, né, eu trabalho em rádio até hoje, trabalho na Rádio Positividade. E antigamente, né, Marco, você tinha, né, cartucheiras e Caceteiro, eu peguei cassete. Você pegou também. Cassete. Era caceteiro, era de fita cassete. Então você fazia um break comercial com uma pilha Gente, de cartuchos. eu lembro. Eram 3, na época, quando eu comecei na melodia. Então eram 3. E aí, quando acabava o tempo, tá? Aí você vinha outro, tá? E você tinha que apertar. Botava, Só que quando acabar aqui, você tinha já que botar aqui. E se o quando primeiro começava de 15 o primeiro não entrava no ponto? Você tinha que tirar, mesmo ele não entrando no ponto. A canetinha do lado, que a gente sabia que podia dar aquele Isso no problema. caso caceteira, né? Se for Caceteira. cartucho, você botava ao contrário, depois você tinha que lembrar De de virar. botar no ponto. Apertar ali para ele voltar e entrar no ponto Ó, novamente. quem tá ouvindo a gente não tá entendendo Tá nada. entendendo Esse nada. povo Cheio. velho! Vai ter esse que povo procurar velho! Você no começou Google. O que que é uma ano, Marco, em caceteira? Rádio eu comecei também em 85. E eu quero fazer um parêntese aqui, que eu já falei algumas vezes. Eu acho esse camarada aqui um dos maiores comunicadores de rádio do Brasil. Né? FM, só dá... Parabéns, eu já falei isso pra você. Ah, Marquinhos, eu fico feliz Mas de eu ouvir isso de sempre- eu você, sempre mas digo isso. é que a gente gosta tanto de rádio, né, Cara, Marquinhos? você é demais. Eu ouvia muito Carlos Alberto, Adriana Rimer, aquela coisa na Rádio Cidade. era- E depois eu fui trabalhar na Rádio Cidade. Olha que coisa, né, cara? Vocês chegaram a trabalhar juntos? Infelizmente, em Não. rádio, não. Não. Mas a Cheguei gente fazer se Rádio encontrou Cidade anos também. depois na Herbert Richards. A Herbert Richards, sim. Quando começaram também. Pô, Marquinhos, conheci Marquinhos, era garoto. Né, Comecei cabelão. com 15 anos. Pois é, e eu em rádio comecei com 16. Olha só. E na Herbert Richards era bacana, que era lá no alto da Boa Vista, Sim, né? lá no- na Tijuca. era um pouquinho Eu depois da conhecia usina, aquele no alto da Boa lugar ali. Vista. Hoje tem vários blocos de apartamentos ali, né? Mas era mágico, né, aquilo ali, né, Marquinhos? A gente sentava ali naquele jardim para esperar a Você hora de ser chamado. ouvia todo mundo ali, ouvia os filmes ali, né? Aí chegava a voz do fulano, a voz do cicrano, coisas que você passou a infância ouvindo. É mesmo? Eu tive oportunidade. E eu Ainda tentava entrar nesse meio. Eu nem lembro quando foi. Foi um pouquinho antes dele falecer. E o bacana, Claudinha e Marquinhos, era quando você tinha um diálogo, não era cada um numa pista de gravação. Você tinha que botar junto, é. todo mundo junto. Quando era mais de 2 ou 3 pessoas, eram os 3 dubladores juntos. Entrava até 3. Vozerio entrava todos lá atrás do A microfone. gente fez o Platum, aquele filme Platum. Caramba, o Platum. Foram 15 pessoas dentro do estúdio ou mais. E a Porque Guerra na do Vietnã selva- comendo solta, Guerra do tiroteio. Vietnã, E tudo depois escuro, né? dobra tudo, E tal. Aí não sabia quem era quem, então botava todo mundo dentro do estúdio. É isso mesmo. Porque de repente, não, esse aqui não é o John, esse aqui é o Peter, na verdade, que tá falando ali e tal. Então tava todo mundo, foi o dia Sabe o que eu inteiro de acho dublagem ali. mais engraçado, mas é um engraçado no sentido de interessante e ao mesmo tempo triste. Essa galera de hoje em dia não vai saber o que é Não isso. vai saber. Pois Não vai é, saber. né? A assim, geração a Z, né, tecnologia, Claudinha? ela é boa. Né? Hoje otimiza muito o seu tempo. Né? Uhum. Você hoje que tem o próprio estúdio, né, com seus funcionários, os seus operadores devem dar graças a Deus, né? Pelos programas. Mas essa fase um pouco mais analógica, um pouco mais orgânica, gente. Sem contar que você via as pessoas trabalhando. Eu tive a oportunidade, E se assim viam que também entrei, de trocar, se né? viam de trocar, vendo o da Mata, Newton da Mata e a Sumara gravar Gato e o Rato. Você estava dentro do estúdio e os dois gravando, eu disse, eu nunca vou fazer isso. A vontade era sair do estúdio correndo e dizer, eu nunca vou conseguir fazer isso. Teve um dia que eu Foi saí, fantástico. teve um dia que eu cheguei perto de sair. E engraçado que quem me levou para dublagem foi o Garcia Júnior. Sim, A sim, gente virou amigo na época que eu era locutor da Transamérica. Você foi para Portugal também? Fui em 88. Você teve em Portugal Um monte também de na gente rádio não era nascido, né? Mas eu fui. Mas na época da Transamérica, a gente se conheceu na Finada Corpore, que era uma academia, a gente lutava Muay Thai, se conheceu lá. E ele ouvia a rádio, ele era ouvinte da Transamérica, falou, tem que levar você para dublar. Aí me levou. Aí tem uma história interessante do Da Mata. Dá tempo de contar? Claro. Dá, né? Acho que foi a primeira coisa que eu fiz em dublagem.
o Garcia Júnior me levou lá para Herbert Richards, ele que me ajudou a começar. Garcia Júnior, a voz do He-Man. Exatamente, Vamos aproveitar MacGyver, quando falar os nomes, Arnold tocar- Schwarzenegger Isso. e vários Pode ver. outros. Eu considero ele meu ex-amigo, mas depois eu conto por quê, tá? Depois eu vou contar por quê. DR! Não, não é pode DR falar. não. Depois, é engraçado, eu acho engraçado. Ele me levou lá na Herbert Richards e tal, e era o da Mata dirigindo. E eu cheguei lá me borrando de medo. É porque estamos aqui, não podemos falar exatamente como eu estava. Vamos botar borrando, que é mais sutil. Aí cheguei lá no da Mata e tal, eu não me lembro o que era uma ponta e tal, alguma coisa que eu falava. Aí eu fiz a primeira vez, não ficou legal, aí o da Mata, vamos fazer mais uma. Aí eu fiz a segunda vez, também não ficou legal. Na terceira ele perdeu a paciência, porque ele perdia a paciência muito rápido, você sabe disso, né? Com muita facilidade. Muita facilidade. Aí ele começou a me dar esporro, gritou, e o Garcia Júnior ficou revoltado, né? Aí foi lá, você não pode fazer isso, você tem que respeitar, a primeira vez que ele está dublando, que não sei, que me defendeu. E né, ficou aquele clima e tal, aí eu vou lá, tal, você que vamos recomeçar a fazer, aí fizemos. Se não me engano, você sabe quando a gente começava, era tudo pontinha, né, Marco? Era pontinha. Era pontinha. Eu me lembro, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro a segunda, mas a primeira coisa que eu fiz era tipo aqueles filmes de pirata, que tá um monte de pirata de segundo escalão, pirata 1, pirata 2, pirata 3, lá em cima do navio, né, Claudinha? 5, Aí 6. o meu era o pirata 10. Aí eu gritava, soltem as amarras! Era só isso. Não falava mais nada, isso foi a primeira coisa que eu fiz. E a segunda foi a abertura de Guerra nas Estrelas. Isso eu me lembro bem. Que o letreiro, né? No Brasil era narrado, em outros lugares aparecia ali em inglês e legenda embaixo. Aí eu fiz essa abertura do Guerra há muitos e muitos anos, numa distância. E era fez a ele que fez narração? isso, Skywalker ia lutava. subindo, aquilo ali na época. Aquela arte, né, o letreiro. ia Aquele subindo letreiro e tal. era inédito. aquilo Caraca, naquela eu época. descobrindo agora. Isso eu não sabia que você tinha feito. É. Pois é. Que legal. Tanto que eu fui num outro podcast, né, do Danilo Gentili. Pode falar? Pode, né? pode falar de Do Danilo novo. Gentili. E Tudo assim, eu parceiro. falei o seguinte, eu odiei depois quando eu ouvi isso. Achei muito ruim. Fala, caramba, que coisa horrível. E fica pra que eu eternidade, né? Fica pra fiz. posteridade. Mas você não depois. gostou a narração? Ouvindo hoje, hoje a gente faz, 10 Cara, vezes mas eu melhor, acho, né? é porque era a proposta da época. Mas assim, hoje quando a gente já tem... Você diz o quê? O tom que você deu? Hoje a gente não faria igual. Entendi. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Experiência Eu achei e uma tal, bomba, entendeu? Aí lá no Danilo ele falou, pô, você quer refazer? Eles foram lá, pegaram a tradução do texto novamente, aí passaram lá a arte, aí eu renarrei em cima. Pô, e que aí legal, que legal. É outra história, né? Já fica, né, uma Pô, não coisa posso mais nem pedir pra padrãozinha. você fazer isso, porque não tem o texto aqui Mas agora. imagina, nem eu ia lembrar, mas foi bom que eu lembrei. Mas assim, histórias da dublagem, né? Marquinhos deve ter um monte de história. Marquinhos. A gente tem muita, E a gente tem muita você? história. Não, tem muita coisa. Esse negócio de ver o da Mata dublando junto com a Sumara e dá vontade de, Pô, Casal de ir 20. embora. Casal 20. não. Eu adorava Casal O Casal 20 era Juraciário e o André Filho. Juraciário, e o André é. Filho. Era O outro da Mata casal. fazia a Gata e o Rato, né? A que Gato e na o Rato, época o era- Bruce Willis e a... Então eu Cigano- confundi, era Sybil Gato e o Shepherd. Rato, Sybil que era o Bruce Shepherd. Willis, que eu amava uma música que eu descobri no seriado, que eles sempre encerravam, como era um seriado década de 80, Era. eles sempre colocavam músicas para encerrar o Musiquinha. seriado da década de 50, década de 60. E eu descobri uma das músicas que eu mais amo hoje em dia, ouvi a primeira vez na Gato e o Rato, que era Cal Calton, Everlasting Love. E eu descobri ali no seriado. E era muito maneiro. Pô, eles dublando, davam show. Era um show. E como o Kaká falou, era a magia de você chegar no pátio da Herbert e ver aquela galera ali, Drummond, Monjardim, Jomeri Pozzoli, aquelas vozes que você via na televisão, aquelas vozes clássicas, né? E você vendo aqui o Casarré. Você lembra do Casarré? Os dois, né? As pessoas, a gente ficava caladinho ouvindo eles conversarem. Era Aí muito você legal. virava pro lado, você ficava ouvindo aquelas vozes e falei, caramba, que Magalhães ele Graça, faz no seu Cassi Pedrosa, Eu meu esqueci Deus agora o que fazia o Wolverine, faleceu recentemente. O Isaac Bardavi. Isaac Pô, Bardavi. Turelli. Você lembra do Turelli? Turelli era meu A voz do companheiro. ET. Pois é, o Turelli era meu companheiro de Rádio Jornal do Brasil, que ele fazia Rádio Sim, JB, sim. e eu fazia Rádio Cidade na época. E ele já era diretor de dublagem naquela época, o Turelli. sim. Pô, Turelli O era um Drummond amor. também, né? Drummond, essa Pô, galera Drummond, toda aí, gente. Tinha caramba. muita gente boa. E eu acho, infelizmente, e é uma constatação triste essa, nós não teremos uma geração como aquela. Eu penso a mesma Nunca coisa. mais.
Eles vieram de teatro, eles vieram de rádio, era outra teatro, formação. era Rádio, outra teatro. formação. E rádio mesmo, né? Rádio mesmo. Muitos deles Drummond vieram da era- década de rádio ator, 50. era rádio Rádio ator. Ator, o Drummond começou como contra-regra. É isso mesmo. Do mesmo jeito que o Costinha começou também como contra-regra na Rádio Eu Nacional. acho que eles começaram juntos. Olha na só que época. legal. É, A gente não vai ter mais na dublagem, e eu acho que infelizmente... Para você que uma geração trabalha como nessa você trabalha com a formação hoje atual, né? Você faz workshops, o Carlinho também faz, mas você soube migrar perfeitamente, inclusive, eu acredito, assim, não é porque você é meu amigo nem nada disso não, mas dessa geração de diretores, de pessoas que estão nesse ramo por trás também dos bastidores, você soube migrar, porque você está trabalhando uma nova formação, descobrindo novos talentos, dando aula, fazendo workshops também, indo a muitos eventos. Como é que você vê essa nova geração? Eles não vão viver o que o que eu pude um pouquinho também ver, mas como você vê hoje? O que eu tento fazer? Eu tento fazer justamente o que eu penso que é a dublagem, que é interpretação. O sincronismo hoje, com a tecnologia, você conserta o sincronismo, né? A labial você muda alguma coisinha ali na hora de mudar o texto. Acelera, mas o tom acelera, você tira, mas sentimento. o sentimento, a dublagem é o tom. Você encontrou o tom certo da fala, e eu bato muito na interpretação quando eu faço os workshops, né? Tanto que eu começo com rádio-teatro. A gente tem uma aula inteira de rádio-teatro, né, gravando ali o rádio-teatro para depois ir para a tela e tal e ver as coisas, porque eu falo com eles. O mais importante é a interpretação. Pô, o Marquinhos dava um show fazendo Jim Carrey, fazendo Máscara. Pô, você Ah, é louco. Vamos lá, Demais. para você que está assistindo agora, só para a gente dar uma recapitulada. Marco Ribeiro faz... Faço lá na década de 90, Tartaruga Ninja. Nossa, Senta, muita Tartaruga, coisa. que vontade de comer uma pizza. O Jim Carrey, né? O Máscara. Demais, vamos ao Cocobongo. E 90% dos filmes do Jim Carrey, 90% dos filmes do Tom Hanks. Eu é que não vou ficar aqui nessa ilha com uma bola de vôlei. Wilson! Nossa, até Por aí hoje, vai. Will esse Smith, Wilson me vem na cabeça. Cara, Will toda vez Smith. que você fala, eu lembro do Wilson. Lembra Will da Smith cena? também. Will Smith, quem faz mais é o Márcio Simões. Mas já fez Mas eu fiz alguma- bastante coisa fez do Bandeiras Will também um Smith. tempo. Antônio Bandeiras, eu fiz muito dele. Champagne, né, direto, filmes. Robert Downey Jr. eu dublo pelo menos há uns 30 anos. Exatamente. Ele Que é esse cara aqui, tá ó. Isso ali. aí é muito legal. Se É nós não muito pudermos bacana. defender E a engraçado que, teve um Homem de Ferro que eu fiz e que eu falei, caramba, tô nesse Homem de Ferro, e eu tinha até esquecido, porque a gente grava muita coisa que com o tempo esquece. Sim. Eu fiz o locutor noticiarista que dá aquela notícia antes do Tony Stark entrar numa coletiva. Que ele revela, eu sou um homem de Exatamente. ferro. Ah, que ele revela. Aí eu fiz Aquele momento o é narrador icônico. daquela que antecede a coletiva que o Tony Stark entra, né? Eu falei, caramba, tô no Homem de Ferro, olha que massa, imagina. Para você que está assistindo, antigamente muita coisa era gravada junta. Por exemplo, esse momento, ele fez uma voz em off, você fez o Homem de Ferro. Como que é gravado hoje? Essas vozes, essas pessoas não precisam mais estar Nesse juntas. tempo já era Esse tempo já mudou. já Foi era uma das separado. primeiras coisas 2012, do Vegas, Já né? era separado. né? Era o Vegas o primeiro, né? Um dos primeiros Não, programas. a gente tinha uma TIC, que é todo mundo junto, era a fita uma TIC, e era todo mundo trabalhando junto. Eu cheguei a pegar também Gravar sem ver a cena. né? gravado o loop, da onde é que vem o nome loop, né? Que vinha aí, aí vinha, se você errasse, tinha que esperar passar tudo Nossa, de novo é para mesmo. poder ir. Nossa. Aí, aí nunca ia novamente. pegou isso? E aí, depois a Peguei, mas não Matic, DA88, que eram 8 canais, né? A fita DA88 e depois Pro Tools, né? E aí já entra na era do computador. E aí é quando, né, os dubladores praticamente não se encontravam mais. A Né, gente que não você se era encontra chamado mais. para fazer a dublagem, você chegava e Hoje né, fazia é gravado a tua as parte. pistas. Sim, Carlos, trocentas vem cá, pistas. temos a cena tal do home. Pô, Aí você só vai pra. Você não encontra mais por a isso que eu Madi. faço uma festa você quando não- eu encontro a Selma Lopes, quando ela ou me antecede ou vai dublar depois No de máximo mim. ali na passagem. Então. E aí eu faço uma festa, faço questão de gravar E com quando ela. o Kaká começou a dublar videozinho com ela. o Simpsons, eu dirigi muito os Simpsons durante Sim, o muito Marquinhos tempo. foi o Ele te dirigiu. A primeira coisa que eu fiz com legal. os Simpsons foi o longa-metragem e logo em seguida a 18ª temporada já com o Marco Ribeiro dirigindo.
eu comecei a dirigir os Simpsons. Foi na 18ª temporada, já está na 36ª. Você, hoje, quem é o atual diretor? Você ainda? Não, É o eu acho que herdeiro. é o Renan, É o meu herdeiro. filho. que Teu tá filho? dirigindo. É o Renan Ribeiro. Lá? Lá na Audio Audio News. News. Na Audio Na News. Audio News. Que legal. Ou seja, de pai para filho, eu continuo fazendo o mesmo personagem. Só mudou o diretor de dublagem, Como o é que pai é e o isso, filho. vocês verem? Porque tem muito isso, né? Alguns pais ou avós conseguiram colocar, né, seus Ó, a família Drummond, herdeiros, então... né? A família Drummond, Do direto. Orlando Drummond. E é engraçado que não foi uma coisa imposta. Não, é natural. É, a Por gente exemplo, não. meus filhos trabalham hoje com eventos. E se bobeavam, Pois é, o João porque faz foram cinema. acostumados, Ah, né, vai Claudinha, a acostumando viver e tal. o teu métier, né, a tua profissão. Cresceram vendo você trabalhar. E como tem também muita gente que virou médico, né, por conta de pai, mãe, alguma Inspiração, coisa. né? Inspiração, a inspiração. Curtiram aquilo. O Renan começou a fazer um desenho chamado Pistas de Blue da Nickelodeon, que era Blues Clues, Pistas de Blue. E aí ele começava a fazer as criancinhas pequenininhas, que tinha uma... Ela perguntava, para onde vamos? É para aqui? Ele, não! É para lá? Sim! Aí ele começou a fazer essas Com coisas. em quantos off. anos, Eu Marquinhos, ia você lembra? perguntar. Renan com 7 anos. Caramba, com 7 anos. Ele tocava o terror dentro do estúdio. Meu Ele Deus. e a Jéssica Marina, que hoje também é diretora. Eles tocavam o terror Hoje eles dentro têm do quantos estúdio. anos? Ele é o O Renan. Renan é de 94. Não, hoje ele tá com quantos anos? De 94 tem 30 94 são 2004. Peraí, É, faz a 31. conta aí, filho. 31, Faz 32. 94, 31. A gente- 25 mais Nós 6, nós somos de humanas, mas 31 a gente consegue fazer. 31 Ele fez, anos. ele fez a conta mais rápido que a gente. Quer ver? Então tem tempo. Ele começou lá com 7 Então anos. ele tem 38, né? E Renan é músico maravilhoso, né? Tocou em banda de jazz e tal. E dirige também, é diretor Pois eu não musical. sabia, tá vendo que Renan... Renan é sabia que um era tecladista muito bom. Aí uma coisa que eu tá sempre vendo? quis fazer era uma paixão da minha vida. Eu sempre vi, gostei muito os musicais da Disney. Ah, que legal. Ah, E a Claudinha também canta, Porque né? eu A gente não canto, sabe, ela sim. canta. É verdade. Canta e canta muito. E tem essa coisa, às vezes, né? Que infelizmente nem todo dublador às vezes canta, e vocês às vezes aproveitam alguém para cantar com a voz similar, Similar. mas não é, É. a mesma pessoa que Verdade. dubla. É por isso que quem acontece canta isso aí? tem mais chance, vamos dizer assim, né? Também é, como diz um amigo meu, um plus a mais. mesmo? É um plus a mais. Pô, Fale-me eu mais, me lembro- fale-me mais sobre isso. Pô, eu me lembro que eu tive uma vez que eu fiz um capítulo dos Simpsons que o Homer cantava uma ópera. E eu fui lá, entendeu? Naquela coisa de... Pô, a gente gosta de... Faz rádio, aprende já né, a fazer várias entonações, né, Marquinhos? Aí eu mandei lá a ópera, porque era um episódio que ele só conseguia cantar a ópera deitado. Se ele ficasse sentado em pé, ele não Ficava horrível. conseguia. Então ele entrava Um gato carregado, miando. o teatro lotado de gente, a bancada superior, plateia. Ele entrava deitado. Ele estava deitado e cantava. E eu me lembro que eu mandei lá uma ópera. Cara, sabe um episódio dos Simpsons que eu lembro? Tem vários, né? Que a gente, da 18ª Nossa, temporada que a gente é muita começou coisa. a fazer os Simpsons lá na Audio News. Eu me lembro de um que ele comprava a televisão, ele descobriu que ele podia usar e devolver. Ah, Então ele não tirava o plástico da televisão. Era televisão, era bicicleta sofá. ergométrica, Sei, sei. esteira. Era banheira, O home tudo. é terrível, né? É aquele velho, é um 71 ingênuo, né? Sim. Ele não é um 71 de carteira assinada, ele é um Ele ingênuo. faz, mas ele quer se Ah, dar bem, então mas quer você vê que dizer não há aquela maldade, que né? eu posso usar essa televisão e devolver daqui a uma semana. É. Aí o Cal e o Lenny entravam na casa dele, tinha banheira tinha ofurô. Ofurô, tinha televisão tudo. de 70 Com e não sei etiqueta, mas no quantas- banho não pode mexer. Aí ele usava Tira tudo com etiqueta. Tudo, não podia tirar porque ele ia devolver depois. Porque nos Estados Unidos é assim, né? Você utiliza eles são muito e depois Se criteriosos. você quiser devolve. trocar por alguma coisa, você não gostei disso aí. É. Aí você vai e troca por outra coisa. Então, assim, essa vibe, essa essência, hoje em dia a gente percebe que se perde um pouco. Mas ainda existem bons talentos nessa juventude de 20, hoje? Sim. Tem gente boa, e gente que vai entendendo o que é você entrar na dublagem. Se o cara chega na dublagem, o Cacá sabe disso. Se o cara chegando, ele pode ser um bom talento, mas ele já se deu mal na dublagem. Como seria isso? O cara chega muito chegando. metidão, Entendi. entendeu? Achar, por que eu não estou fazendo já o principal? O Cacá falou agora. Eu comecei fazendo lá o capacete 32, não sei o quê, só uma falinha só.
Mas hoje em dia as pessoas chegam já querendo, mas quando é que eu vou fazer o principal? Não sei o quê. Quando é... Cara, pega, vai por baixo. Eu acho que tem alguns segredos que a gente aprende da vida. Muita gente não aprende esses segredos, mas como a gente já é mais carimbado, mais experiência, humildade é tudo na vida. Humildade. O segredo da vida é humildade. Você sendo humilde, você alcança o topo do Everest. Tem muita gente que não sabe disso, né? Eu Não acho que é uma conhece junção. isso. Eu falo assim, a gente conversa muito. Se bem que esse menino aqui anda meio sumido, porque ele só vive viajando agora, né? A gente Em tá pra tudo lá e pra quanto cá. é evento. Viajandão. A gente conversava, eu sou muito realista. Ele até falou isso pra mim, eu falei assim, na época eu tava na Rádio Cidade também. E... A gente fez Rádio Cidade, os três. Os três nós fizemos Rádio Rádio Cidade. Pois é, e eu entrei Você e saí fez umas 80, 3 ou 4 90? vezes na Rádio Cidade. Eu fui uma vez só. Você fez que década? Pô, vamos começar da primeira vez? 80? Foi 86 até 88, saí, voltei em 89, fiquei até 91, depois voltei no final da década de 90, saí, depois retornei em 2003, 2002, fiquei Antes até de sair do ar em 2006. 2004, né? Exatamente, aí quando foi vendida para Oi, virou Oi FM. Aí teve aquele foi a último última retorno, vez. que foi aquela campanha, lembra que o pessoal fez? Aí depois ficou web um bom tempo, virou também de novo Hoje é bandeira. uma rádio arrendada. Né? né? Foi arrendada 102, a Rádio sim. Cidade. Mas, assim, é um desperdício de frequência. De Porque história, se né? hoje, assim, eu digo Continua ainda isso porque 102,9? continua O dial? 102,9. O dial tá lá, eu com acho outra o seguinte, programação. talvez seja mais fácil o empresário pensar da seguinte forma. Mas isso é uma situação do rádio no Rio de Janeiro, tá? Não é em difícil. São Paulo, não. São Paulo... Antes era o contrário, o Rio de Janeiro ditava moda, costume, bons locutores, depois a coisa mudou. Mas por conta que os bons profissionais de rádio do Rio de Janeiro ou foram morrendo ou foram para São Paulo. Né? Mas tem muita gente boa aqui, ó. muita gente o que eu tive a oportunidade de Já trabalhar. teve mais. Márcio Mio. Quem? Demi Não, mas Morales. você está falando de locutores, eu estou falando de coordenadores, Coordenadores. cabeças pensantes. Sim. Locutores têm excelentes Mas valores. como você falou, os locutores, não, Você sabe com quem eu impossível fiz não citar aula? o nome deles. Com quem eu fiz Quem? aula na Rui época? Jobim. Eládio Sandoval. Eládio, cara, era meu sonho trabalhar com ele. 1800 e Ele pouco. está na ESPN ainda, eu acho. Rapaz, eu não Sandoval, sei, eu porque ele fiz- era eu locutor fiz de lá em cabine. 85. Meu sonho era trabalhar com Eládio Sandoval. eu E eu ouvia. tive a oportunidade de conhecer, trabalhar indiretamente com o grande Andrews, Pois é. antes dele São- falecer. Agora você vê como é que são as coisas, né? Cada geração tem o seu ídolo, né? Ele e o Romilson e o Mansur eram os meus ídolos no início Cara, do rádio, Eduardo quando eu Andrews era também, ele ouvinte. fez história Depois no nós rádio. viramos ídolos de muita gente que está até hoje aí no rádio, né? Então, quer dizer, os ídolos são cíclicos, né? Exato. Eu, quando fiz a cidade, já era o período web. Então, era totalmente streaming, né? Que já era uma Pois rádio pois já é. multiplataforma, já era para Mas essa... aí entra, Claudinha, aquilo que eu estava falando. Hoje, para o empresário, é mais fácil ele arrendar a rádio do que ter uma cabeça pensante, boa e competente para colocar, para dirigir aquela rádio. Hoje, se fosse colocado para dirigir a Rádio Cidade, fazer o que, por exemplo, outras rádios, o caminho de outras rádios começaram a fazer, bombaria a Rádio Cidade. Mas não, vamos arrendar, que aí 300 e poucos mil por mês, a gente não Mas gasta será que com não são as empregado, que dificuldades não sei o também quê. do segmento? Porque vamos combinar, Não, né? Só não o rock. são, é falta de coordenadores e cabeças pensantes competentes para dirigir essas rádios. Porque a rádio tinha tudo, a Rádio Cidade tinha tudo. E eu fiz o Cidade Diet, que era de 10 às 2 da manhã. Era de noite, É era. Cidade Diet. E aquelas músicas mais lentinhas, lá na JB, lá no prédio Pois da é, JB. hoje é o Into. Eu into, saía de lá 2 Mas toda horas vez da quando você manhã. passa lá, Meu Marquinhos, Deus. você não sente uma certa nostalgia? Cara, Quando mas você olha todo- pra aquele Eu prédio passo. tempo. Eu olho e falei, caramba, eu já trabalhei no 7º andar desse Primeira prédio. vez que eu tempo, gravei um JB. piloto de voz lá, naquele estúdio enorme, que tinha até um Era o piano, Estúdio A. foi eu tinha acabado de sair da primeira vez da 93. Não, eu estava lá ainda. Foi 1993 para 97. Era o Estúdio A, era o estúdio Que tinha o principal piano, né? da JB, que tinha um piano, onde um grande sonoplasta, que para mim era um dos melhores que eu já conheci, o Sérgio Loureiro, era onde ele Loureiro. operava. E ele fazia mágicas, né? Você vê que hoje você edita, né? Num programa de computador, mas antes ele editava cortando a fita Cortando na a gilete fita. Cortando e colando. e colando com uma...
eu esqueci o nome, não é Durex. Era uma paradinha que você botava para unir. E ele fazia isso. O pessoal fazia com gilete. Chamadas maravilhosas. Hoje ele está na Band FM, né? Ele é o coordenador eu não sei o cargo, mas é tipo um coordenador, tudo de áudio passa por ele. Mas, pô, naquela época o pessoal editava na Gilete. Eu coloquei S na fita de rolo já. Peguei fita de Pois rolo. é, eu também. O Zé Roberto, lá da Boas Novas. Da Boas Novas. O operador Zé Roberto, Zé, que era pois é. maravilhoso. Ele, o S, falta um S. Aí ele botava o S. Conseguiu botar um S. Conseguiu botar Gente, um S. isso Né? é essa coisa que eu tô Na te mão. falando. Aí é Meu, que tá. imagina, Porque hoje você tinha profissionais maravilhosos que, pô, não eram só bons sonoplastas, eles eram mágicos. Gênios do rádio. E hoje eles continuam sendo gênios, mas o trabalho foi facilitado, porque você consegue editar, você consegue comprimir a voz, diminuir, aumentar, você consegue fazer foi o que eu um monte de perguntei. coisa. Você acha que essa tecnologia, por um lado, ela ajuda, beneficia, mais atrapalha do que ajuda? Eu acho que ela ajuda. A tecnologia é como a faca do churrasco. Ela é muito boa, você pode cortar a carne legal, mas você pode cortar a mão também. Então ela tem que ser bem utilizada. Daí vai a questão da IA. Né? A IA ela pode vir hoje para beneficiar a gente. Ontem eu dei uma entrevista falando exatamente sobre isso. A arte, ela tem alma. O artista tem alma, o pintor de quadro tem alma, o locutor tem alma, tem essência. Né? A dublagem tem alma, então você não vai fazer isso. Chegar a esse nível de Vocês viram aquela campanha? Emoção do Will Smith? Improviso. Eu fiquei chocada quando ele fez a chamada de uma Aí depois a gente financeira, gravou um comercial, chamaram a gente para gravar, para dizer, olha, foi feito em IA, mas a gente faz bem melhor, eu, o Márcio Simões e o Manolo, que nós três dublamos o Will Smith, né? Então a gente foi chamado para fazer um comercial em cima disso aí. Eu não vi, já rodou? Rodou já, porque pegou um pouco mal a campanha, eles ficaram meio Você assim. Você tem? Eu tenho, acho que eu tenho um link. Manda para mim legal. um link, esse eu não vi, porque realmente ficou. Eu não vi vocês, mas eu vi a original com ele em português. Ele falando em português. É o timbre de voz, porque a IA faz isso. Ela manteve o timbre de voz do Will Smith no original, como ele é, em inglês, só que em português. Mas então era nítido, só que botou meio que um paulista ali, né? Só não gostei disso. Eu tenho um certo medo da IA, eu fico esperando a Sarah Connor chegar aqui para salvar a gente. Sabe-se lá o que até onde isso vai, não é? A gente corre esse risco de perder essa essência, Marco? Perder a essência? Completamente. Eu acho que sim. Porque essa questão do ator, a IA não é, de repente, você botar um filme lá para ser dublado por uma IA. É o Robert Downey Jr. ter no contrato dele autorizando que a voz dele seja em chinês, em russo e tal. Então é a voz dele. É a voz dele, né? Você vê que é o timbre, tudo dele. Entendeu? Em outro idioma. Então isso aí é preocupante. Então a gente conta com quem? Com o espectador, para dizer assim, esse tipo de coisa a gente não aceita. Tanto que veio um streaming agora querer fazer isso. Botou um filme todo em IA e o pessoal não aceitou. Estava até pouco tempo isso na minha cabeça, mas foi uma rejeição absurda, porque você percebia que aquilo ali não era uma dublagem, não era uma pessoa, porque ficou muito ruim, era tipo... E aí, como você está? Sem isso que ele você falou, está bem? Era uma coisa bem ruim. Era completamente... Bizarro, sem noção, era muito ruim. Então, quer dizer, não sei se vai alcançar esse ponto algum dia. Pode ser até que alcance, mas... O Marco ele levantou uma hashtag muito bacana, a gente vai até citar aqui, prestigia a boa dublagem. Sim, 2017 eu fiz essa hashtag, acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei com o Júlio Chaves, né, Mel Gibson, né, e outros tantos, e a gente estava gravando a prestigia a dublagem, prestigia a boa dublagem. Ele mencionou a boa dublagem. Eu vou te dizer, vou te fazer uma pergunta para você também. E eu quero a dublagem viva também. Exatamente. Por que eu citei essa hashtag? Porque a gente tem muitas dublagens, vários estúdios, uma proliferação incrível, mas tem muita coisa ruim chegando no mercado. E muitas coisas, às vezes, de estúdios fora do Brasil, mas né, dublando em português. Aí você vê, caramba, de onde vem isso? Aí você vê que é um estúdio que
tá lá em Miami, que pegaram os brasileiros que moram lá para dublar e eles não são... O cara fala português, vem cá. Falou português, vamos dublar aqui. Não, esses aí eu já tinha visto também, mas eu tô falando aqui no Brasil, cara. Também, é por isso que não só a qualidade, mas o preço foi cada vez mais achatado. Quando eu falei, é filme, a gente pode ter dublagem aonde? Num comercial, num filme, numa série, no desenho e agora nos games, né? Sim. O mercado de game ainda é muito pouco explorado. Acho que é coisa de 10% no Brasil. Então a gente tem um universo inteiro aí. Por que você acha que ainda não é explorado? Por causa desses estúdios, porque não querem fazer a dublagem, pagar, bota a tradução lá e quem quiser jogar leia. Eu sou um gamer, eu adoro videogame e eu fiz muito poucos games. E eu tudo que é COD, eu tô lá, compro o mais novo. Cara, eu fico revoltada quando eu vejo meus filhos. Eu quase não jogo, mas quando eles jogam, eu falo assim, eu queria ouvir. Né? Eu queria ouvir. Horas, né? Ai, meu Deus. Não, e tudo online, né? Online é que é maneiro que você... Mas eu tiro o som da galera, né? Senão você não consegue se concentrar. Você joga com um cara lá do outro lado do mundo, você né? joga com todo mundo. Mas assim, o que eu queria fazer era um dia chegar e dublar um COD da vida. Mas nunca rolou essa oportunidade. Eu fiz outras coisas, eu fiz... Você fez Diablo, game? Fiz... Diablo? Não, Ai, que era um monte de orc. Como é que é o nome? Me refresca aí, Marquinhos. World of Warcraft. Esse já viu, né? Foi o seu filho jogador que falou. World of Warcraft. Eu fiz um orc lá daqueles que tinham em todos os episódios e foi muito legal, porque você faz uma voz assim meio... Aquela voz de mulher de Eu cigarro, me dei né? mal assim, você falou agora, Diablo eu dublei também, era o Templário. Aí ele começava a falar, eu vou pegar você. E você ficava rouco depois que terminava? Ele falava só isso, aí dava pra ele. Depois ele começou com bifes, com bifes, eu falei, pelo amor de Deus, tem lá tem que 40 dividir. cenas, né? Como é que vocês fazem isso? cenas. Essa questão de ter que... Né, a questão que já entra mais o fono, as técnicas vocais, para não perder a voz no loop. Porque às vezes são loops, mas às vezes você dubla 1 hora direto. Né? Às vezes você vai com um bordão. Você pega um bordão e para voz chegar, né? Por exemplo, a gente gravava Titio Avô, que era o Mário Jorge que fazia. E aí o Titio Avô, ele falava meio assim, o Mário Jorge ficava o tempo inteiro assim, tanto que ficava com o queixo doendo, porque ele era assim. Aí ele falava, Deus! Aí vinha o tipo, aí ele fazia. Aí às vezes, não, Mário, tá fugindo do tipo. Aí ele pegava, Deus! Aí começava a pegar o tipo. de novo, né? É o personagem oclusão bucal, né? Ele ficava o tempo inteiro assim. O vovô usa muito isso também, né? Sim, filho, eu coloco aqui o lado superior embaixo do dente, fingindo que é para a dentadura não cair. Tudo bem, filho? Vem cá. Para a dentadura não cair, para pegar o personagem de mais de 80 anos, né, filho? Corre algum risco, às vezes, já aconteceu de você estar em alguma coisa... Mas várias vezes. De vir o personagem do nada, aí você já eu imagino que deva ter muito mais, porque ele tem muito mais personagens, ele tem muito mais estrada, tempo de dublagem, mais experiência do que eu. Mas, às vezes, a gente está em algum lugar que a gente não imagina, alguém chega pra gente e fala, pô, você não... Eu tô conhecendo a tua voz, peraí, fala mais um pouquinho e tal. Nossa, mas muitas vezes... O Kaká ainda tem a questão do vídeo, que o Kaká fez mais vídeo, Você faz né? muito vídeo. Fez mais vídeo. Foram 16 anos fazendo... Comercial, fazendo Sport lá TV, Record, Rio de Prêmios. Rio de Prêmios Então, também. muita gente assimilava, porque eu brincava no programa o que eu fazia, os personagens. Meus companheiros de trabalho lá ficavam brincando. A Vivi, né? Fala aí, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. E aí ele ficava brincando, tal, falava. Então, muita gente ficou sabendo, mas olha que coisa engraçada. Hoje você é parado nos lugares por conta de Instagram. Né? Sim, o pessoal sabe pelo Instagram agora a nossa cara. Então a gente já... Pô, o cara que fazia o personagem e tal, pô, agora você... Pô, é o Tony Stark. Aí olha a cara do Marco, para o Marco em determinados lugares e pede para gravar alguma coisa, tirar foto. Então, foi essa questão que eu falei, né? Quando agora, né... Tem o lado bom da tecnologia, né? O lado ruim, aliás, que a gente, muita coisa às vezes ruim, mas tem o lado bom também. Que agora vocês, né, são mais conhecidos, gravam vídeo, o audiovisual ajuda com isso, porque a internet, como a internet, um celular, vocês vão para qualquer parte do mundo. Então, a cara da voz. Você faz a cara da voz. Aí você tinha até um quadro, não era? Tinha um quadro, a cara da voz, ele fez. A cara da voz, você apresentar dubladores e saber quem é quem. E isso é legal. E aí, os fãs e as pessoas que tanto admiram o trabalho da dublagem acabam vendo e seguindo e conhecendo vocês. Claudinho estava dentro do metrô, indo gravar na Drymark, ou Drymark. Aí tinha uma menina que estava sentada, eu estava em pé no celular e tal, eu vi que ela olhou,
ficou com vergonha, e aí depois, quando eu estava perto de sair, próximo ali ao centro da cidade, ela chegou, você não é que faz o Homer? Aí eu falei, sou, posso tirar uma foto? E aí você vê a galera que está à volta, começa a te olhar assim, fica Quem é prestando essa pessoa? atenção Quem é na essa voz, pessoa? né? Esse Vê cara, atenção na voz. Pô, no cinema, eu estava indo numa sessão no Cinemark da vida aí, e o menino que trabalhava no Cinemark é a mesma coisa. Pô, você não faz o Homer? E aí pediu pra ele, pô, grava um negocinho aqui pra mim, coisa que a gente faz o tempo todo. Como é que é isso pra vocês, de ter que ficar fazendo vozes? Ah, faz aqui. Pô, A eu gente que é faço locutor, amarradão. olha só, o locutor é diferente. Quando às vezes a gente conhecia ou conhece alguém que fala assim, você trabalha em voz, faz a voz de locutor. Porque não É existe minha, voz de né? locutora, porque cada dia a gente faz um texto diferente, Sim, uma improvisação. sim, sim, sim. Mas o de vocês não, é diferente. Tem os bordões, os jargões. Aí que ter que fazer. Isso é estranho, Você sabe às que vezes. o Marquinho vai entender isso. Eu já ouvi de muito dublador, é óbvio que para você é uma coisa que seria mais difícil pela quantidade de personagens que você faz. Talvez o que eu faça mais conhecido seja Simpsons. Mas assim, eu já ouvi de dublador, pô, eu não vou gravar para um, se gravar para um tem que gravar para todos. Mas assim, às vezes é mais rápido você apertar um microfone do celular e gravar um oi, fulano e tal. E aí, Zé Ruela, tudo bem? Um abraço do titio Homer. É mais rápido você digitar Sim, um mas um você alô. acha legal isso? Eu gosto. É bacana. Eu vou Porque citar- eu percebo que tem gente aqui Tem de gente que não vocês, gosta. vamos lá, Tem vamos gente que ser não gosta, sinceros. mas assim- Tem dublador que não gosta. Mas assim, eu vou citar o exemplo da pandemia e o Marcos sabe o que é que eu vou dizer. Na pandemia, a gente via muita gente deprimida, triste, trancada em casa, e eu recebi muito recado, mas muito. Tanto que eu ficava descendo, né, a fileira, nunca chegava ao final, nunca. E aí eu ia gravando recados, né? E as reações eram as mais diferentes que você possa imaginar. Eu vou citar uma que até a Simone, a minha esposa, até hoje ela fala. Um menino que trabalhava no Vidigal, morava no Vidigal. Ele era drogado, estava desempregado e deprimido. Olha o quadro, no meio da pandemia. E ele pediu, pô, Homer, manda um abraço para mim e tal. Aí eu gravei, né? E assim, tem gente que não espera que o ídolo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Pô, eu adoraria que um ídolo meu, sei lá, do futebol, de algum lugar, gravasse alguma coisa para mim. E aí, eu morro de medo de falar essas coisas para não parecer demagogia, sabe? Eu morro de medo de falar isso, mas vamos lá. E eu gravei um alô para ele. E aí, no dia seguinte, quando ele visualizou, no mesmo dia, não lembro, ele falou, cara, você não faz ideia o bem que você me fez. Eu me senti gente. Sabe o que era Legal o seu isso, Eu me legal. senti gente. Aí você tenta entender como é me sentir gente, me sentir notado. É o que muitas vezes o pessoal escreve e fala, pô, me nota aí, manda um recado, me Isso nota. é importante. E aí, olha o que aconteceu. 2 ou 3 semanas depois, ele me manda um outro recado, dizendo, pô, depois daquele recado que você me mandou, pô, eu saí daqui, fui procurar emprego, consegui um emprego numa farmácia Olha na que legal, Rocinha, cara. que, pô, ele morava no Vidigal, eu moro em São Conrado. E eu vou a muitos lugares ali da Rocinha, minha esposa também. E ele conseguiu um emprego. Semanas depois ele continuou mandando recado, pô, agora eu estou trabalhando, consegui larguei as drogas. Olha só aquilo ali que você gravou, atitude. até Uma onde bobagemzinha, chegou. né? Olha até onde chegou. Olha que diferença que você fez na vida da pessoa. Sabe o que tá me parecendo? É aquele filme Corrente do Bem. Que um fiozinho da meada, um Vai fazendo a negocinho, coisa. aí o outro faz também. Pois que é. Parece Mas que, essa- que a faz. coisa da voz tem uma magia muito grande. Eu estava uma vez com o Briggs, a gente estava fazendo uma novela, estava dirigindo ele nessa novela, ele fazia um personagem, eu fazia o outro personagem, e uma hora lá pintou alguma coisa assim, então a gente mandar o áudio para alguém, eu fazendo o Woody e ele fazendo o Buzz. O Buzz Lightyear, o Buzz verdade. Lightyear. Aí eu gravei, não sei o que, tem uma cobra na minha bota, não é isso, Buzz? Aí ele fez lá, não sei o que, o infinito ia além, então. Aí eu dei aquele play depois para ouvir. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara assim, a gente teve o mesmo pensamento na hora. Mesmo Falei, feeling, né? Falei, caraca, não é o Marco falando, é o Woody falando, cara. Me veio aquela coisa. É isso que eu perguntei. Eu vi o boneco falando. Incorporou assim, do eu falei, nada, né? falei, a gente sente isso, imagina as pessoas, entendeu? Pois é. Essa sensação, eu falei, caraca, é o Woody e o Buzz conversando. Marco, cara. é por isso que às vezes eu fico receoso de parecer demagogo quando eu falo essas coisas. Porque Não, mas não é demagogia. A gente sabe que a gente pode mudar o dia, mudar uma semana de uma pessoa,
Quantas vezes eu gravo, o pessoal fala, é a mesma reação, pô, zerei a vida. Sim. Zerei a vida, Homer mandou um abraço, falou de mim. Verdade. Pô, É muito Vocês legal. entraram eu ia deixar isso um pouco para o final, mas vocês entraram numa parte que eu ia já falar com vocês, que é sobre essa coisa de usar a arte em benefício de ajudar pessoas, Pro bem, fazer né? o bem, a fé, né? Que eu sei que vocês são duas pessoas muito ligadas à fé. Para quem não sabe, Marco, ele é pastor. pois é. E o Carlos Alberto é muito envolvido com a comunidade católica E tem ele que faz ser, parte. porque eu moro a 50 metros da igreja. Aliás, peraí, deixa eu ver que hora. Será que eu vou perder o terço hoje? Acho que você vai, hein? Terço é 7h15. Eu acho que você vai perder. Terço dos homens é 7h15. Vai chegar lá, em cima, lá na mas igreja vai. lá de São Conrado. Como é que é isso, cara? Pergunta de novo. Vocês já eu fizeram perdi o embalo. algum conteúdo, algum filme, alguma série em que a fé de vocês estava também envolvida e fez bem gravar, fez bem Infelizmente, eu não participar fiz daquilo? ainda. Eu fiz Jesus. Eu tinha até me esquecido que eu tinha dublado Jesus já. Em desenho animado, em filme É mesmo? também. Onde? O filme Eu foi não me qual? lembro, teve um filme que alguém me mandou. Falei, eu já fiz Jesus? Já fez, aí me mandaram. Caramba. Foi uma série. Que a gente que- eu lembra muito agora do Clécio, né? fiz Fazendo o The Jim Chosen. Caviezel, né? Sim, é verdade. Não, e o Felipe Maia, que fez agora o desenho, né? O Rei dos Reis. Rei dos Reis. Que foi o Felipe Sim. Maia Ele que foi fez Jesus, Jesus. ficou muito bonitinho. Ele fez Ratatouille junto comigo. Quer dizer, eu fiz junto com ele, né, que ele era o principal, né? Ele fez o cozinheiro, do Ratinho Cozinheiro, e eu fiz o irmão do Ratinho Cozinheiro. Então até hoje eu chamei ele de irmão, por conta dos personagens, né? E eu mandei um recado para ele, falei, caramba, olha que coisa bacana, eu acabei de ver com a minha filha, né, Rei dos Reis. E aí eu conversando com a minha filha, Claudinha, eu sei que você quer falar, eu sei o que você quer falar. Sabe, né? Sei. Eu falando com ela, olha filha, hoje papai vai mostrar para você como é que é aquela história que o papai ensinou você a rezar. A história de Papai do Céu, de Jesus. Aí, Quando você me mandou o relato dela, eu fiquei tão feliz que ele não conseguiu ir na pré-estreia. não Mas ele consegui. eu dei o convite para ele e foi assistir com ela depois. Quando ele me falou o que ela falou, fala aí. Eu não lembro o que ela falou, me refresca aí. Você falou assim, você agora vai conhecer. Ah, sim. Bom, E aí sim. ela perguntou, né? O que ela perguntou? Papai, esse aqui é o Jesus? Eu tinha até esquecido desse detalhe. Porque eu conversei tanto com ela antes, né? Eu falei, a filha. Aí você vai lembrando, ó, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Você vai conhecer Jesus. Jesus era uma criança que nasceu de Maria e tal. Ou seja, o que a gente vê no catecismo, né, na religião católica, que eu fiz catecismo também. Né, fiz catecismo, só não fiz primeira comunhão, só não fiz o crisma. Eu fui mostrando para ela, num curto intervalo de tempo, o que significava o personagem principal daquela oração. Né? E quando a gente fala de religião, eu lembro de algumas passagens na Bíblia, onde Jesus disse que a minha casa tem várias moradas. O que eu entendo da minha casa tem várias moradas? Se o Deus é o mesmo, se Jesus é o mesmo, ele pode ser numa igreja evangélica, ele pode ser numa igreja católica, ele pode ser numa religião protestante, ou seja, a minha casa tem várias moradas. E eu expliquei isso para ela. E ela, na boa, falou, poxa, papai, que legal, Jesus, história de Jesus. E eu senti que ela ficou amarradona, os olhinhos brilhando, vendo o filme o tempo todo. O que eu ia te perguntar é hoje, né, dos inúmeros personagens bíblicos vindo os filmes, que a gente vê muitas novelas, né? E alguns filmes, né? Atualmente a gente tem aí a 360 Way Up, que tem trazido muitas produções. Nossa, é muito a bacana. única produtora brasileira que hoje, além de trazer, está começando a produzir, né? Fazer produções nacionais. Nossa, O primeiro tomara que foi um tenham filme muitos. sobre a pastora Renée Murdock, filme lindo, incrível. Os irmãos Kendrick estão vindo ao Brasil, vão também produzir. Mas se hoje você pudesse escolher um personagem bíblico para dublar, quem você gostaria de dar a sua vida? Pô, eu adoraria fazer Mateus do The Chosen, porque eu acho que o diretor foi muito feliz, ou os produtores, em botar ele como sendo um autista, sabe? E assim, eu sabendo como não tenho nenhum parente que seja autista, mas eu entendo a dificuldade de mães e pais que têm um filho autista. E eu acho que eu adoraria fazer um Mateus autista. Porque na época que eu trabalhava no Rio de Prêmios, lá da Lotes, da Record, enfim, a gente gravava muitas entidades beneficentes
que a Loterge atendia. E eu fui uma vez numa... Não vou me lembrar onde é que era. Onde eles atendiam crianças autistas, né, onde tinham fonoaudiólogos e tal. E aí, do nada, eu me vi cercado por várias crianças autistas pedindo para fazer o Homer. Olha. Vários. É. Aí eu fiquei lá sentado, amarradão, conversando com um, com o outro. Aí a diretora me olhando, não sei o que ela estava preocupada, mas eu olhei para ela e relaxa. E fiquei ali sentado. Então, quer dizer, eu adoraria fazer um Mateus, por E você, exemplo, do The Mateus? Chosen. Eu fiz The Chosen, fiz o Jairo, né, que chamava Jairus, né, mas eu fiz o Jairo. Eu acho que Jesus mesmo. E eu participei de um projeto muito, muito bonito, que é a Bíblia em áudio, né? Sim, lá, passou na 93. Na né? 93, que foi lançado pela editora Vida e a 93. Então eu narrei a Bíblia toda, Pô, que bacana. do Gênesis ao Apocalipse e fazendo Novo vozes. Testamento também? Tudo, Gênesis Tudo, ao Apocalipse. do Gênesis ao Apocalipse. Foram 2 anos e meio de Demorou trabalho. isso que eu ia perguntar, 2 anos demorou e meio. pra caramba, né? E fazendo voz. O narrador, então Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E você mudava a voz. E mudava. Ele fazia tipo e o radionovela. fariseu, e o fariseu disse, ei Jesus, tu és Senhor. E você ia o outro, mudando eu voz ia por voz, mudando né? a voz por voz, uma loucura, cara. Eu Eu imagino. inventei isso, porque era para ser uma coisa só. Era- eu falei, por ia que ser a gente meio, não tenta fazer? né? Pois Linear, é, porque né? a gente, assim, quem ouve a gente falar disso, já deve ter visto ou ouvido em algum lugar um audiobook. E eu lembro que uma época eu narrei audiobooks para U-Book, U-Book. Eu fiz a vida do Assis Chateaubriand. E em várias situações tinham diálogos do Getúlio Vargas com Assis Chateaubriand. Aí eu falei, pô, eu não vou fazer a voz de narração normal, não, vou fazer a voz do Getúlio Vargas. Aí eu puxei um gaúchês mais velho do Getúlio Vargas, Ouviu ele em algum momento para pegar meio fazer um meio mas pro nunca. laboratório? Não, sim, coisas que a gente via das antigas do Getúlio Vargas, mas óbvio que não dava para ser. Mas eu tentei botar uma voz num tom mais velho, né, uma coisa não puxando pro rosto. Mas a gente acaba sem querer Eu já ia fazendo. falar isso A agora. gente acaba sem querer, Vargas sem Homer. querer o personagem vem, né? Vai saindo. Aí você vem, e o Assis Chateaubriand, aí era um sotaque nordestino, né? Então, quer dizer, o que você fez foi maravilhoso, Cara, foi ficou- bacana. E assim, óbvio que... E esse livro, assim, eu me lembro que eu demorei uns 3, 4 meses para fazer, que a vida do Assis Chateaubriand era um calhamaço muita desse tamanho. coisa, Mas a né? Bíblia é um calhamaço assim. Foram 2 e anos e você meio de falando trabalho, ainda cara. com os personagens, E né, como é que todos, foi essa experiência nossa. para você? Porque além de dublador, aí entrou essa questão sua da fé, Sim, né? Como um sim. pastor. Por exemplo, eu fiz o discurso de Estevão, eu fiz numa tacada só. Eu gravei até num sábado, eu me lembro. E aí quando o Estevão começa a falar, né, que ele vai antes de ser apedrejado, que ele começa a falar, eu fiz aquilo numa tacada só. Quando eu acabei, eu achei que eu fosse desmaiar, porque eu fui naquela Você deu toda- intensidade e tal, Suando, e tal, né? suando mesmo. Imagino, Falei, imagino. cara, eu vou dar uma pausa. E Salmos, eu fiz Salmos chorando. E aí o operador queria porque parar é e muito bonito. vai embora. E eu com a voz embargada fazendo e ficou bem legal. né? A Bíblia a gente sabe que mexe muito com a gente, esses personagens também. Agora, voltando um pouco pro cinema, trabalhos que vocês já fizeram que, tipo assim, impossível não ter se emocionado. Vocês se lembram? Ih, rapaz, tem muita coisa. Então, Eu fala fiz alguns, agora né? o do Will Smith, que ele era Formando Campeões, que ele era o pai da Venus Williams e a Serena Williams. Amo aquela esse história real. filme. Eu não vi ainda esse filme. Sim, fiz. Muito bom, veja. Tem uma cena muito forte que ele faz chorando. Eu fiz aquela cena chorando. Eu fiz Você fez A Procura da Felicidade ou foi outro? Não, A Procura da Felicidade foi o Zé Luiz Barbete, Porque que já, também tem que já cenas morreu. ali muito... Fiz Karate Kid, lá, a Nossa, primeira cena que eu fiz Procura da chorando Felicidade também. é demais. Bota casaco, tira casaco, bota casaco. E tem uma cena que ele também é uma cena muito emocionante O no Karate novo, Kid 1. com Jack Chan? Com Jack Chan, eu dublei lá Tu fez o atrás. Jack? E fiz o Jack Chan, de novo Tu agora. fez a primeira fase? Fiz, eu que fiz. Quem você fez? O Jack Chan. Não, tem o Jack Chan que ele já é a segunda fase. Eu tô falando do Sr. Miyagi lá, de 1980 e pouco. Você não fez essa... Não, Esse Karate Kid... eu fiz agora do Ah, 2011, sei lá. Sim. Né? E 2011 que já vai entrar agora. agora numa terceira fase, não sei se vocês sabem, né? Vai juntar o Jack Chan com o Daniel Luso. Sim, foi esse que eu fiz agora. Ah, tu fez agora? Eu fiz agora. Que vai vir aos cinemas, tá né? Tá no streaming, já Meu tá no Deus, eu streaming. tô doida pra ver. E aí ele tem uma cena que é forte, de choro. Eu fiz a cena chorando. E o diretor, eu não estava dirigindo esse, o diretor teve a sensibilidade, foi a Marlene que estava dirigindo. Ué, mas foi e pros acompanhado streams? Eu achei que ia pro cinema. Não, já foi pro cinema, Da já foi pro onde? streaming.
não sei se... A plataforma? É a Amazon ou Netflix, não me lembro. Deve ser na Acho que tá na Amazon. Amazon. Eu acho que tá na Netflix Amazon. Prime. Na Prime, Prime. é. Como é que é o nome? Karate Kid Era o Lendas. A de Ah, o Lendas. Lendas. Ah, tá, Karate não, Kid pensei que Lendas. era Tava doido pra ver. Não, é que eu tava ainda visualizando o Will Smith. E esse é Formando Campeões. O nome Esse aí, desse qual, filme qual plataforma que tá? E Do eu Will acho que na Smith. Netflix. Eu acho que tá na Apple, na também, Apple na Apple TV. Na Apple. É? E você? Qual que você já tem Caramba, interpretado? Claudinha, eu não sei te dizer. Ou porque- talvez até mesmo algum episódio do Home, porque eu acho os Simpsons, cara, uma coisa muito engraçada. Ah, já teve várias Você lições. ri, mas tem alguns episódios Que que dá dá uma- uma Tem, embargada. tem várias lições de vida que às Tem. vezes tem alguns finais de episódios, Marquinhos sabe disso, né? Que Traz umas reflexões. eu não vou lembrar, mas eu sei que foram alguns que eu fiz que eu me emocionei. Porque é uma lição de vida que tem, porque você vê, não é aquilo que o pessoal fala o tempo todo, é só bobagem, previsões. Não, tem muita lição de vida ali, de pai para filho, embora não pareça, né? Porque é um pai que estrangula o filho. A gente seu percebe Zé que Ruelo, eu te ele aprende a ser mato! pai, né? Ele aprende a ser pai no dia a dia. É, mas ele tem várias lições de vida ali que ele se toca, que fez bobagem, aí ele conserta. É. O filho se toca, que também fez bobagem, e aí conserta. A mãe dá bronca e sabe. É aquela família convencional, onde você vê um filho que faz um monte de travessura, uma mãe que tenta consertar tudo e um pai inconsequente, mas que sabe que ele tem bom coração. Ele é um bom coração, é verdade. O Homer Né? tem um bom coração. Não seria capaz de fazer uma maldade com alguém. Teve até um capítulo onde ele pensou em trair a Marge, porque a Marge viajou, saiu de Eu vi casa, esse brigou. E aí ele tinha uma colega de trabalho que dava mole pra ele, queria ficar com ele. Aí ele saiu pra jantar, mas aí quando ele olhava pra ela, aí vinha a nuvem aqui com a Marge aqui. Aí ele, não, eu não posso fazer O isso. mais legal Eu não desse posso. episódio, eu vi esse episódio, e o mais legal no final de tudo disso dos Simpsons é ele entender que ela é o amor da vida dele, Pô, mas é aquela é a claro. família que ele escolheu ter, né? isso. Já aconteceu, por exemplo, de vocês serem escalados ou aparecer, tipo assim, é para você, e não, eu prefiro não fazer porque ia meio contra aquilo que vocês acreditam ou que vocês... É um pouco de Marco vai falar sobre isso, é um pouco difícil às vezes a gente ter essa reação, porque a gente tem que ser profissional ali, né? A gente tem que fazer, independente se vem contra a nossa ideologia ou não. Mas eu acho difícil ter isso hoje em dia, não sei, na minha vida nunca teve. Eu fiz isso já em comercial. Eu cheguei no estúdio para gravar um comercial, que eu não sabia o que era, e quando cheguei era um Pois comercial é. de cerveja. E aí eu falei, poxa, gente, eu não vou fazer, eu não faço, porque eu tive na minha família problemas de alcoolismo, que eu sei que causaram muitos problemas, eu sei que isso causa muitos problemas a muita gente. Não foi só a fé em si, Não foi a sua fé, foi tudo aquilo que já marcou a sua vida. exatamente, falei, não vou Eu também fazer não isso. conseguiria fazer. Cigarro, já não tem mais comercial hoje de cigarro, mas eu não fazia mais também. E agora essas coisas de aposta, já me chamaram para fazer, ofereceram Também. uma boa grana, eu disse, na aposta, não. Porque Mas eu já com a vi tua destruir voz muita ou a gente. voz de personagem teu? Não, que te com a minha chamaram? voz mesmo, com a minha É? voz mesmo, Porque personagem é mais complicado, né? Aí tem que pedir Personagem autorização é e autorização do tal. estúdio. Mas assim, tem coisas que eu já fiz, por exemplo, eu já gravei com a voz do personagem, mas não falava que era o personagem. O pessoal deduzia que era o Homer que estava falando. Não, mas até como a minha voz não... até como Mas não locutor falava, mesmo, né? porque locutor você não precisa botar um personagem, não compromete o home. Eu também, verdade. eu já não fiz aposta, no meu privado já vieram vários me fazer proposta. Cigarro e cerveja eu também não faço. Não nunca faria, fiz. não fiz, não faria, não E faço. hoje esse negócio de aposta tá muito sério, né? É porque tem muita perdendo a gente vida por isso. quebrando, tem muita gente se endividando, tem gente que não tem condições e fica pior ainda depois de jogar o seu tigrinho da Sim, vida, sim, né? sim, que, sim. Vicia, né? vicia, isso Eu já mesmo. vi muita gente. Na época do bingo, que o bingo estava em alta, a gente perdeu tudo no bingo. É um negócio bem complicado Falando um mesmo. pouco sobre isso, a questão da ética, né? E essa galera nova, esse sangue novo, o que você tenta passar para eles? E você também, apesar de ter pouco contato, mas esses novos que às vezes vocês passam, porque eles vêm ávidos. Muita eu gente acredito, pede a opinião da gente, né, Marco? Vem cá, eu queria ser vocês dublador. acham? O que você aconselha? Aí eu já sou rápido, eu falo, olha, faz o seguinte, em vez de você começar pelo curso de teatro, começa pelo curso de dublagem, que é rápido, não é tão caro
E quando você terminar, você vai ter uma avaliação de quem fez o curso com você. Se for uma avaliação boa, aí você investe no teatro, que é um curso mais demorado, às vezes é mais caro, e aí depois você parte para dublagem, mas não pense Se que é a aquilo ali estrada que é você fácil. quer, se é aquilo ali mesmo Eu fiz que o você contrário, quer. fiz primeiro teatro, Teatro, porque o né? pessoal, na época, quem me deu algumas dicas sobre dublagem, eu fiz teatro por causa da dublagem. Olha que coisa incrível. Fiz em 97, me formei. Mas te ajuda em tudo. 2 anos Tanto a depois. dublagem quanto É. o teatro te ajuda em tudo. Você E aí eu me levou isso pra apaixonei. rádio, Também. com certeza. você Mas leva eu isso me pra rádio. apaixonei pelo teatro e depois entrei nos palcos É um plus, e né, eu de amo você até fazer hoje. aquilo ali. Mas assim, quem especificamente pergunta pra gente, eu dou esse tipo de conselho. Eu acho que a ordem ideal é Mas eu essa. digo para quem já está ali também dublando, né? Essa geração nova de dubladores. O que Conselho. vocês tentam passar para eles, para ver se estão, não só de conselho, mas também essa essência que a gente falou da Herbert Riz, essa No coisa que já não final existe tanto. do workshop que eu faço, do curso que eu faço, eu digo isso, gente, vocês podem ser muito bons, vocês podem ser excelentes, uma dicção perfeita, não sei Mas o quê. não é fácil. Mas se não tiver humildade, não Aquilo que você falou. souber chegar e respeitar o seu colega, o seu próximo, você não se cria na dublagem. E é exatamente assim. Mas não tem aquela coisa que eu vou te ser sincera, eu tive muita dificuldade para começar. Ainda tenho, mas você já foi muito realista para mim. Para mulher é mais difícil. Se ainda tem dedique isso. mais, Claudinha. Vem ficar mais tempo aqui comigo. Eu não tenho, às vezes, esse tempo. Tem uma questão de você realmente focar, se dedicar, estar ali e você ser realista. Eu tenho essa humildade de saber que eu preciso fazer meio que um workshopzinho para dar, porque eu fiz esse curso, gente, em 2010. Dublei com o Marco, sei lá, acho que 2017, 18. 2020, antes da pandemia, fiz mais um negocinho e eu não fiz mais nada. Então, assim, é igual andar de bicicleta. Se você não estiver sempre... Você acaba... É o exercício, né? O dia a você dia, mesmo falou, né, que você ficou um tempão longe da dublagem. Quando você voltou, você não sentiu dificuldade? Muita. Eu fiquei, depois daquele início na Herbert Richterman, foram os anos que eu comecei a trabalhar no Sport TV, eu apresentava Sport TV News, eventualmente, final de semana era estar na área, era a troca de passe, que tinha escala. E foi fácil voltar de novo? E foi assim, foram 8 anos de Sport TV, mais 11 anos de Canal Combate, que eu apresentava também. No final disso tudo, quando eu voltei a trabalhar só em rádio, e aí Da surgiu dublagem. o programa lá da Record também, Então, mas né? na dublagem foi um hiato de quanto tempo? Foram mais de 10 anos. E quando você retornou, você sentiu essa dificuldade? Claro. E a dublagem mesmo porque- absorve muito. É sim, mesmo porque para você ser chamado, né? É exatamente onde eu queria entrar. Eu nunca gostei. E a panela, Nada não tem? da minha vida. Para tudo tem. Eu nunca fui daquele cara que chega pro diretor, pô, me escala aí, pô, um tempão que eu não, pô, um tempão que você não me chama, ou pro estúdio, chegar, pô, tiver alguma coisa. A única vez que eu fiz isso, eu vou contar essa história agora. A única vez foi quando eu soube que ia ter um longa-metragem dos Simpsons. Aí eu liguei pro Sérgio da Delarte. Falei, Também Sérgio, fazer com outra eu pessoa, sou né? muito fã dos Simpsons. E é verdade. Mas você já fazia o desenho? Não. Ele não Era fazia o desenho. longa-metragem. Longa-metragem, A primeira coisa que eu Tu fiz... fez o longa pra depois Mas ir pro antes desenho. de fazer o longa, eu falei, Sérgio, pô, eu sou muito fã dos Simpsons. Me chama quando for para fazer os personagens Botou no do radar filme, que já. não sejam os fixos, né? Porque eu sou muito fã dos Simpsons. Ah, pô, pode deixar. Aí no dia que eu fui, eu cheguei lá, qual não foi a minha surpresa? Que o teste do personagem era pro Homer. Aí eu perguntei para quem estava dirigindo lá, acho que era o Briggs, eu falei, ué, o que houve com o Santana? Aí houve um desacordo comercial entre o Santana e a Fox, na época não era da Disney Negócio de ainda, contrato, era da Fox, venda de DVD. Era uma coisa ligada, na época vendia DVD, né? Hoje a gente não imagina o que é isso, tem gente que nem sabe o que é um DVD. É aquilo que entrava no PlayStation, tá? Ainda tem outra coisa antes disso, o VHS. Mas É, aí não estão preparados para essa Vamos deixar conversa. isso pra lá. E aí eu já brincava imitando o Santana. Eu, quando eu trabalhava no Sport TV, os meus amigos de redação lá pediam, para Casalberto imita, se o Homer fosse agora para não ser, o que ele falaria? Não, e o Kaká E eu faz fazia. muito igual o original. Muito, parece o original falando português. Ele faz em cima daquela... O Dan Castellaneta, né? Eu já ouvi em inglês, ele Pois realmente é, igual. muito parecido. Aí eu fui lá na Delarte, fiz nesse dia o teste pro Homer, e 2 semanas depois o próprio Sérgio me ligou. Falou, Casalberto, a notícia para te dar. Aí eu já pensando, pô, tudo bem, Sérgio, acontece, pelo menos já fiquei feliz.
A Fox lá dos Estados Unidos te escolheu para fazer o Homer. Caraca, tu quase morreu. E aí eu fiquei entre o embasbacado ou me levanto, pulo de alegria. Eu fiquei sem saber o que eu falava. Eu falei, caramba, Como é sério. que é essa sensação para vocês quando Pô. faz um teste ou vem um... Nossa. Ah, isso é bem legal, E né? vocês Porque são você escolhidos. tá muito ali, quer fazer, ainda mais no caso dele, quero fazer esse personagem e tal, e você dá tudo Acompanho ali no teste, já. acompanha Pois e é. tal. Aí Ajuda é você a ser fã. É muito gostoso. E ruim também, ao mesmo tempo, quando você não faz. Por exemplo, eu faço 90% dos filmes do Tom Hanks eu fiz. Eu acho que hoje a gente vendo na internet, aí tem pelo menos 68, 60 e poucos projetos do Tom Hanks que eu já fiz. Já dublei ele fazendo o Disney, o Tom Hanks fazendo o Disney. Aí veio um filme que era ele, o Tom Hanks fazendo o pai do Pinóquio, o Gepeto. E aí, não, pediram um teste. Falei, poxa, pediram um teste, tá bom. Fiz o teste da maneira que eu achei que deveria fazer e aí não ganhei, não fui escolhido. Escolheram. Apesar de fazer Apesar. tantos anos. Caramba, eu não imaginava que fosse assim. Foi. Muito estranho, E né, aí, enfim. Pra mim era Não, mas natural assim, que desculpa, fosse você. gente, mas não é estranho. E aí, pessoa aí já a gente tá se há coloca tanto no lugar do tempo. fã de dublagem, que tá lá ouvindo. Exato. Aí, pô, O estúdio não, Não pensa é, isso, peraí, não, que não tu é pode essa voz. colocar, pode comprometer o projeto? É complicado, é realmente complicado. difícil mas isso, é difícil. E é isso. 300 e poucos filmes do Tom, sei lá, 300 Mas é agora, sim, exagero. esses últimos filmes que tem, é Sim, sempre sim, você. sim. Tem Nesse um, filme, e as pessoas nem lembram do filme. tem um da Segunda Guerra Mundial. Vou até ver. Soldado Ah, Ryan, o resgate do soldado Não, Ryan? não, um filme agora, recente. do Tom Hanks? Do Tom Hanks. Ah, é um que ele faz uma participação? Eu não sei se, porque eu ainda não Acho vi. que é. Tá na Eu minha fiz, lista. Eu fiz esse Qual é o dublê. filme? Lembra aí que eu adoro Segunda Guerra, vi quase Navios, cara, todos. eles estão... Eu só vi o trailer. Gente, eu esqueci, você lembra, Vai João, estrear o título? ainda? Não. Ainda vai estrear, não? Não, tá na... Tem coisa muito boa Ó, dele, cara. vamos aproveitar que Ah, tudo aqui é ao vivo, descobre então aí. vamos ver aqui. Enquanto você fala, ó, tem Ah. Finch, que é um filme maravilhoso do Tom Hanks, tem A Ponte o pior também, vizinho né? do mundo. A Ponte, Esse, você viu? esse A Ponte, pior eu dublei vizinho do também. mundo eu vi essa semana. Dublado? Você viu dublado? Claro. Eu vi essa semana. É E bonito, não é? Nossa, é bonito, porque é uma lição de vida. Aí o meu enteado tava lá em casa, o filho da Simone, né, Claudinha? Aí eu falei, pô, você tem que ver esse filme. Aí ele falou, eu vi os primeiros 2 minutos, eu achei chato, ele chato. Falei, não faça Ultrapassa. nunca isso, não faça nunca isso. Dê uma chance ao filme, passa mais um pouquinho que você vai amar o filme, porque o filme tem uma lição de vida É que nem muito série. forte. Breaking Bad. O pessoal fala, Pois Breaking Bad é. é maravilhoso. Não, mas eu Achei. achei Aconteceu chato. comigo. Espera um pouquinho o Breaking mais. Bad eu parei de ver no Greyhound, início. essa aqui, ó, Greyhound. Greyhound, sim. Você fez? Fiz. Que filme é esse? Deixa eu dar uma olhadinha Muito aí. bom. Como é que é? Tá aqui, ó. Como é que é o nome? Porque eu Como é que é o nome adoro em o filme da português? Segunda Guerra. Não, ele tá nisso mesmo, ele tá com Greyhound. Na mira do inimigo. Pô, será que eu vi esse Filmão, aqui? pelo menos o trailer é incrível. Não, esse eu não vi. E eu sou apaixonado por filme da Já Eu fiz bota Capitão na sua Phillips, lista. fiz o Terminal, O Terminal. Pô, o Terminal é maravilhoso. A Ponte também, né? a Ponte de Espiões, né? Ponte de Espiões. Ponte de É, Espiões. pô, nossa, Segunda Guerra é comigo. E Tem um filme dele muito bonito que é Histórias do Mundo, vi que eu também. fiz na época da pandemia. Foi o primeiro filme que Tem eu um dublei filme depois que ele de ter fez ficado agora doente. recente que é tudo no meio, na mesma Here, sala. Here. Já Aqui, saiu? Já saiu. Lindo, vê Eu fiz esse? dublê esse também, é bonito também. É câmera parada. A câmera parada mesmo? num lugar só e a história vai se desenvolvendo ali. Passa a câmera séculos. Quase um plano sequência. É. Passa séculos naquela mesma casa, naquela mesma sala. Quem passou por ali, as famílias que viveram, as experiências. Cara, você imagina, o tem no diretor... streaming já? Tem no streaming. Here é o nome do... Ó, já Qual fica já. stream? Eu quero ver, Já fica essas dicas, porque aqui, além dele falar Pô, mas as é bom, experiências, claro. fica as dicas pra Não, vocês. e a experiência de Muito quem bom. fez o personagem principal, né? Poxa, Agora, legal. vai ser um pouquinho mais pra ele, que eu quero saber. Ah. E como diretor, como é que é pra você? Porque entra aquilo, entra o amigo, entra o conhecido que já tá há muito tempo, mas aí você tem que separar o Marquinho, amigo, parceiro, companheiro de dublagem talvez,
E tem que entrar um marco diretor que sabe que tem um cliente, que tem um perfil, que às vezes, pô, fulana, você Pra escolher o incrível. dublador, Porque né? na rádio a gente sabe que acontece isso. Fulana, você é incrível, mas eu preciso de um perfil. A tua voz é boa. Porque isso é ruim, às vezes parece que a pessoa não gostou da gente, mas não é isso, é porque tem um perfil. perfil, né? Como é que é pra você isso? Eu dirijo desde 90, Nossa, 1990 que eu comecei a dirigir. Então, o diretor é um psicólogo, porque ele vai estar ali com 15 atores entrando, cada um com um humor diferente. É E mesmo. você tem que tentar ali extrair o melhor do cara, né? Às vezes você fala com o cara, olha, isso aí, vamos fazer de novo. Ah, é? Por quê? Vamos fazer assim. Tem um dublador que não aceita. Que não Lidar aceita com esse e tal. poço de ego e vaidades às vezes Exatamente, é complicado, mas eu já não engulo mais muita coisa. Então, encheu a paciência, eu digo, tá bom, acabou ali, não escalo mais. É simples, eu trabalho assim, não escalo mais. Tem gente que eu acho maravilhoso, são atores assim que eu acho maravilhosos, mas não dá para trabalhar. Entendeu? Assim como em Aí, rádio, assim como a pessoa é intragável. Tem Aí uma- entra a coisa da humildade, Claudinho. tem um trabalho o maravilhoso, mas relacionamento não dá humano para é trabalhar. difícil. O lado profissional é incrível, mas o humano... o Sim, dia a dia é exatamente. difícil. Mas e pra você escalar? Porque às vezes não é nem... São 3 pessoas maravilhosas. 3 atrizes dubladoras incríveis. Mas você só pode escolher uma ou um. Como Eu já que é falei isso? pra um- Para entrar, às vezes, amiga, você sabe Eu já que- falei pra um grande Às amigo. vezes você até escolher alguém que você não tenha tanta proximidade, alguém que tem o fechamento, mas você não escolhe porque realmente a outra fez melhor, ou a voz é quase que idêntica ao original. Mas, Claudinha, E o estúdio optou, falei, a gente vai querer. Porque às hoje vezes eu você faço- faz isso, né? Eu faço o contrário, eu faço melhor ter paz, né, do que, de repente, não vai ficar tão legal, a gente vai tentar extrair, do que pegar uma pessoa que vai ficar maravilhosa, mas você não consegue trabalhar no estúdio. Porque o estúdio tem que fluir. Então você Porque bota é um esses dois trabalho- pesos. Tem que render. Exatamente, tem que render um trabalho pesado. Ele já é pesado por si só. Já é estressante por si só. Você não precisa fazer mais nada para estressar mais o trabalho. Você quer Ele ver? tem que ficar leve. Você quer Mas ver já uma coisa aconteceu de ruim? rejeitar alguma amiga, um amigo? Muitas vezes. Teve um amigo, Eu um imagino. grande amigo que eu disse assim, cara, eu não te vejo dublando esse cara. Mas eu já fiz ele. Não, e ele é legal, é gente É, boa eu de não trabalhar, te mas vejo aí tem dublando a ele. parte técnica mesmo. Eu liguei pra ele, não vou te escalar nele não, tá? Não vou botar você nele não. Você quer ver uma outra situação que o Marcos já deve ter passado? É você ver um estúdio onde eles querem, para fazer o lançamento do filme, pegar uma estrela de televisão para dublar, Ai, um acontece ator tanto. ou uma Cara, atriz. isso me dá uma e aí raiva. a pessoa não sabe dublar. Aí fica isso é difícil. Não, tem até alguns atores que são conhecidos. E pior quando às vezes pega ou influência Não, ou um apresentador que não a tem grande nem parte cancha, que é né? bom ator, tudo bem, faz até, você sabe disso. Eu fiz o que faz Sterblich desempenho agora, legal. fazendo o Beetlejuice, né? O Sterblich que estava fazendo Novela das Espetáculo, seis. né? espetáculo Ele tava também. fazendo o Beetlejuice. E ele dublou e ficou sensacional. Mas E ele é bom, e ele né? chegou na humildade também. Ele falou, porra, Marco, ele me ligou, será que eu vou conseguir? Não sei o quê. Então eu falei, vamos lá. Porque é um e tal. exercício diferente para ele, É. mas pelo fato dele ser um bom ator, ele vai fazer. Sim, Agora aí você quer foi ver o chegando exemplo, no tom, você foi quer ver chegando. o exemplo do Enrolados. Ai, gente, é o pior exemplo de até hoje. O exemplo de Luciano, Enrolados. te amo, mas, cara, Enrolados não É, deu. porque assim, a gente ouve uma coisa de quem dirigiu. Quem dirigiu diz que ele chegou e disse, não, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim e eu não aceito que me diga o que eu tenho que fazer. Ah, é? Isso foi o que a gente ouviu, pode nem ser que tenha sido isso, mas isso foi o que foi ventilado para todo mundo. Aí você imagina, se coloca no lugar do diretor de dublagem, aí você vai orientar a pessoa a fazer uma coisa, a pessoa não aceita, aí faz daquele jeito, aí fica aquilo. Uhum. Sabe quem eu assisti parte da direção de dublagem, as gravações? A Estrela de Belém, que a Cristina Mel fez. Sim, sim. Maria. Acho que foi o Manolo que dirigiu. Manolo dirigiu. Eu dublei o Davi, né? A gente não- Aquele pombo louco. Aquele pombo Ah, é? louco, Um pombo? É o pombo doidão, Deixa é eu o Davi. botar. Davi fui eu. A Cristina foi muito humilde nesse sentido, até porque é uma cantora que ela Sim. tem, né? Eu dirigi uma a forma Cristina lá atrás no Vegetais. Ela fez um personagem Aquele maravilhoso. da Graça, Lá atrás, os Vegetais. Ela deu um show também. Aí quem fez um dos burros, não, um dos camelos, o burro foi só um dos camelos foi o Tô Solto, né? Que era um influencer, um humorista na época.
muito bacana. Ele teve também uma humildade muito legal. Pois é, o e segredo veio uma da galera vida. do gospel fazendo que ficou bacana. Legal. Claudinha, esse é o segredo da vida. Né? De tudo, não é só da dublagem, do trabalho, né? O segredo da vida é você ter humildade para fazer as coisas. Por mais que você entenda que você sabe fazer, mas que você nunca fez aquilo ali, é você chegar e falar o que o Stablish falou para você. Né? Pô, será que eu vou conseguir? Por mais que a gente saiba que é um excelente ator. E até porque o tom que ele pedir usava ajuda. No espetáculo era um. Aí Sim, quando eu olhei a a dublagem coisa do é diferente. espetáculo, eu falei, Stebbs, não é Abaixa, isso. dublagem é diferente. A dublagem O é diferente. tom- O Michael Keaton tá lá numa outra vibe, não é aquilo lá. Aí ele entendeu e foi. E ele é muito esperto, ele é um Ele é muito excelente sagaz. ator. Ele é muito bom e ficou legal. Tanto que as pessoas, quando bateu o trailer, as pessoas começaram a criticar e a xingar, não sei o quê. Falei, esperem pra ver, esperem pra ver. Tem gente que já crucifica antes Até de porque ver, quem tinha né? feito o trailer era o Júnior, porque o Júnior que dubla o Michael Ah, Keaton. sim. O Garcia que tinha feito. Ah, tá. O Stranger Things vem por qual estúdio? Stranger Things é da Delarte. É Delarte Rio. Delarte, é. Eu não vou saber te dizer o nome da personagem. Você já viu algum Pô, eu episódio? vi todas as Alguma temporadas. coisa, eu participei Então até você final do sabe. ano, uma Tudo. coisa. O nome daquela irmã, a irmã mais velha, que ela vira jornalista, que ela tem uma voz, ela fala aqui uma voz de queixo. Eu adoro aquela dubladora, mas eu agora não sei Eu tô dizer o puxando nome aqui dela. pela memória, mas não lembro. Deixa eu Lembro da ver. 12, da 12 você ou botar aí, 11, talvez como é que eu é o vou nome? pegar, vou Qual era pegar. o número da menina? Era 11? Não, não é Era 12 não. É, que era ótima. Não é a 11 não. É, adorava. Ó, vou botar aqui por quando vocês incrível que falam. pareça, a minha filhinha de 8 anos é apaixonada por Stranger Things. Não, e tem uma Essa dubladora série foi uma febre, né? que é... Não, Nossa. ela vai vir agora terminando, né? Mas você viu o Breaking Bad todo, então? Você Não. Não viu? Eu fiquei com esse pensamento, mas até hoje eu não retomei ainda. Continue. Eu comecei a ver, eu falei, meio A Max. monótono. A Max. Quem faz a Max? A Max é essa daqui. Puxa aí pra mim. Manda aí, Marquinho. A atriz, Essa aqui, né? É. Sadie. Sadie é a atriz. Sadie Sink. Ela Deixa eu faz dar a uma Max. olhadinha. Ah, sim. Você sabe quem é a dubladora? Não sei quem é a Eu não dubladora, sei. mas é ótima. Cara, É a ótimo. voz Botar essa dela. aqui, eu E ela, não lembro. E o menino E também, ela aquele de puxa muito aparelhinho do carioquês, dente. O menino né? de aparelhinho do dente é ótimo também. E essa galera que tá surgindo, né? Porque ela é uma Tem menina muita nova. gente boa, Tem. meu Deus. Quem você pode citar assim, dessa nova geração que Gente, tá... a gente tem Enzo Daneman, que já tá, né? Um garotão. Enzo Conta Daneman, pra gente o um Victor pouco Hugo. ó, as referências pro pessoal que tá assistindo. Caramba, o Enzo, ele O fazia Enzo. todas as crianças. Acho que ele fez Stranger Things também, não me lembro o quê. Mas eu trabalhei muito com o Enzo. O Victor Hugo também fez muita série com a gente da Nickelodeon. A gente tem o Ítalo, que é filho da Pamela. A Pamela, que é a operadora lá na Sim, a audiência. Pamela. Gente, eu não sabia O quem Ítalo, dublava. filho dela arrebenta. Gente, eu não sabia. Garoto muito bom e crescendo assim, Pô, maravilhosamente eu vi a bem. Pamela Ó, grávida. quem eu gosto também muito, Eu vi a a Pamela dubladora grávida. de Mila Kunis. Mila Kunis, eu acho que é a Maíra. Eu acho que é a Maíra Góes. A Maíra Góes. Eu acho que é. E acho que assim, cara, a Maíra é incrível. Ela é boa. A Fernanda tá um pouquinho longe, né? Que fazia a Fiona. Ela tá por aí, A Fernanda tá Que ela mais morou, em São Paulo. ela ficou um e tempo tal. fora do Brasil também. Ela tava né? na França. Também Ela tá mais em adoro São Paulo. É. Fernandinha. Tem gente muito boa. E é tudo dessa escola mais antiga também. Ainda é, né? Tudo dessa escola mais antiga também. Eu acho que a gente pode dividir em 3 gerações, né, de dublagem. Eu acho né? que nós passamos Tem por a 3 geração gerações. da De Mata, vocês. do André Sim, Filho, sim. né, do Júlio. Aí depois tem a tua geração, Que a aí do sou eu, Briggs, Marco Antônio, Você. Márcio Simões, né? né, o Júnior. O Júnior, e né, você que é um vê pouquinho mais lá o atrás. Briggs, o Manolo e tal, e vários outros Sérgio maravilhosos. Moreno vem dessa geração de vocês? O Moreno é mais ou menos por O aí Alexandre também. Moreno também. Então, quer dizer, essa geração, e a terceira geração agora, que é essa que você acabou de se referir, essa garotada aí. E essa galera que hoje assistindo a gente pensa assim, cara, eu amo isso, quero muito. Você já deu um pouquinho, né, da dica, né? Eu O que sempre que digo a vocês mesma coisa. diriam? Eu acho que é acho isso que o legal. Cacá falou, é essa questão de você procurar primeiro um curso de dublagem para ver se é aquilo, porque às vezes você, eu sei imitar vozes, mas na hora da Uma dublagem, coisa é você imitar. eu já cheguei lá na hora da vamos lá, gente, é isso aqui. O cara,
Eu não sabia que era tão difícil assim. É Você tem que difícil, ler, gente. você tem que diccionar Ó. bem, você tem que... Pai, mas é muita coisa. Pois é, E não é outra só coisa, chegar e... e tem que ter uma leitura boa e rápida, porque a tela fica na sua frente, o texto aqui embaixo, e você tem que seguir, ler, que às vezes você não tem tempo de bater. Acontece isso, né? Só que quando você E é tem uma experiência... Praticamente escola você não pro vê ator. antes nada. você Não vê antes, não vê antes nada. Você chega lá na hora e tem... Eu acho que todo ator deveria fazer o curso de dublagem. Porque eu ganhei papel de teatro só na leitura. Aquela leitura de mesa, né? Que fala, comecei a ler, o pessoal parou e falou, cara, é isso. Por quê? A gente faz aquilo na dublagem todo dia. Eu me lembrei agora de uma história, eu tenho que contar essa história. Eu tenho que contar essa história. Num passado nem tão remoto, eu conhecia a empresária da Paola Oliveira. Né? E um dia ela chegou para mim e falou assim, Carlos Alberto, a Paola está morrendo de medo que ela vai ter que dublar um desenho, nem me lembro qual era, e ela nunca dublou. Você poderia ensinar para ela? Aí eu já comecei a ficar nervoso, né? Meu Deus, a Paola lá em casa! E não tirei uma foto com ela, eu tenho uma raiva disso. Eu tenho uma raiva, porque não sei, não tirei uma foto. Aí eu pedi lá para a Audio News, né? Eu pedi, pô, me empresta um roteirinho dos Simpsons que eu vou ter que mostrar para uma pessoa que quer conhecer e tal, ter uma noção de Como dublagem. então. Aí Paulo Oliveira foi lá para casa. E eu tenho um estúdiozinho, que é era um quarto de empregada, que eu fiz um estúdio, né? Na época, isso agora não está mais assim lá em casa. Tinha uma cama e tal, o microfone, tal, a cadeira. Ela ficou sentada na cama do meu lado. Aí eu olhava para ela, olhava pro roteiro, olhava para ela, falei, pô, não tô acreditando nisso. A Paola Oliveira aqui do meu lado e até hoje eu não tirei uma foto com ela. Ai, Paola, se assistir aí, já sabe. Mas aí, enfim. Mas foi ótimo, porque ela entrou no personagem. Eu pedi para ela fazer a Marge. Mas não precisa imitar a Selma Lopes. Faz com a tua voz. Apenas para ela pegar a métrica. Né? Para ela pegar o que é. Foi a dificuldade que eu tive, Pois Marta, da é. métrica. E assim, ela, pô, uma excelente atriz. Falei isso de brincadeira, e claro, mas ela é uma excelente atriz. Sim, maravilhosa. Só que é o que você disse, né? O excelente ator ou atriz não sabe o que é dublagem. E não custa nada fazer antes um laboratório, ver como é que é. E ela foi ótima, ela fez direitinho. Ela dublou esse filme, acho que depois disso ela não dublou nunca mais nada, mas ficou perfeito depois do trabalho que ela fez. Porque é um grande exercício, porque você faz um vilão pela manhã, você faz um galã depois você faz um desenho animado, faz isso, faz aquilo, você vai nas inflexões certas já. Entendeu? Que é como o rádio e que teatro, ajuda também você até na televisão, né? Futuros papéis. É bom em tudo. É bom em tudo. Eu concordo com o Marco, é bom em tudo. Não, então, além da técnica de estudar, a humildade também, né? Sim. E fazer bons relacionamentos. Né? Respeitar o coleguinha. E uma palavra que eu digo, eu falo muito isso na igreja também, que você pode colocar em qualquer situação da sua vida, que é equilíbrio. Se tiver equilíbrio, né? Eu posso gostar muito de estrogonofe, mas se você comer estrogonofe todo dia, vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, você tem que equilibrar, você tem que estar no equilíbrio. Né? E assim, eu pego muitas coisas que eu me lembro ao longo da minha existência, principalmente no início da minha juventude e adolescência, que foi muito difícil, foi muito pobre, foi muito sofrido, né? Mas que eu cresci lendo o Evangelho. E como aquilo me ajudou? Como me ajudou? Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de ler o Evangelho, sabe? A coisa do Antigo Testamento, tudo bem, mas o Evangelho... Os ensinamentos tem de muita coisa bacana ali que você leva para a tua vida inteira, né? O que Cristo nos ensinou, olha quanta coisa bacana que acho que é a nova geração que não tem esse contato religioso, né? Óbvio que você vê muita gente que nasceu e vive em Cristo e que conhece, mas muita gente que teria oportunidade, mas não conhece, né? Poderia ser uma pessoa melhor se conhecesse. Verdade. Legal. Gente, olha, o papo tá maravilhoso. Vamos marcar já depois, né? Já tem quanto tempo? Fase eu me perdi 2, aqui. A gente vai fazer parte 2, parte 3, porque a dublagem é um mundo assim vasto, né?
Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, futuros projetos, ou quem quiser levar vocês para os eventos. Marco tá viajando o Brasil Pô, inteiro, eu acho né? isso ótimo. O que o Marco está E fazendo, o que divulgando a a gente está dublagem fazendo brasileira. é ótimo, porque com o advento de rede social, de Instagram e as pessoas conhecerem as vozes que estão acostumadas a ver nos filmes, e quando essas vozes vão aos eventos, a experiência que as pessoas têm é maravilhosa. O Marco agora está indo no evento que eu fiz no ano passado em Blumenau, que, aliás, eu fiquei apaixonado por Blumenau, que é a BCX. Maravilhoso. Né? Eu tive no ano passado, Já o fui em evento é Blumenau. maravilhoso, é bacana. Os eventos são bem As legais. pessoas são bacanas. É um carinho, né? que Tratam vocês bem recebem. os Você organizadores. recebeu muitos presentes também, não recebia? A gente recebe presentes, Caramba, desenhos, né? é um negócio eu assim... Eu conheci uma emocionante. pessoa lá na BCX, uma fã, que depois você fica para tirar foto, né? Sim. E a gente perde, eu pelo menos perdi a noção. Teve uma hora que eu cheguei para Simone e perguntei, pô, Simone, quanto tempo eu tô aqui? Já tem 40 minutos. Ela olhou para mim, Carlos Alberto, você já está 2h30 aí. A fila era gigantesca. Fila enorme, Porque no dia que eu estava, tinha quase 5.000 pessoas na plateia armada na frente do palco. Nossa, muita gente. E depois, Grande esse evento. grande, é muito grande. É igual lá o na, CCXP, né? é na Vila Germânica que acontece, o mesmo lugar onde tem o Oktoberfest. Aí tem um meet and já fui greeting lá. depois, onde Não a gente é? tira É as muito fotos, legal. tá? Então, quer dizer, o meet and greet logo em seguida, você meio que perde a noção, porque é uma fila que não acaba. E você vai gravando, aí que dá, às vezes, a rouquidão, porque todo mundo quer um registro. Grava um recadinho pra mim, Aí não grava um tem recadinho jeito. pra minha mãe. E teve uma dessas situações, uma moça que eu conheci lá, acho que é Alessandra o nome dela, lá, que ela estava lá até hoje ela manda mensagem para mim e tal. Ela estava passando por um momento muito ruim. E ela falava que assistia os Simpsons e aquilo melhorava para ela. E aí ela ali do meu lado, pô, grava uma coisa para mim, pô, eu gravei, tirei foto. E aí a pessoa que já tinha você como fã, depois continua mandando recado, tá? é E você muito vai legal. alimentando esse dia a dia. E Você vai aproveitar muito lá, viu? É muito bacana. Você tem contato com essas pessoas e são histórias emocionantes, né? São histórias de vida emocionantes. Pô, eu estava numa fase ruim e aí esse desenho que você fez me ajuda muito. A gente não tem ideia, assim como no rádio. Você está falando no rádio, você não sabe, você tem um porteiro ali que tá ouvindo, você tem um cara, será com um carro enguiçado no meio da rua, mas está te ouvindo. Tem um alcance maravilhoso Gente, do rádio. eu né? tenho histórias... Você tem histórias maravilhosas. De gente que ia se matar. Olha isso. Pois é, volta e meia isso acontece na vida da gente. Umas 3 vezes. Eu imagino que você uma tenha pessoa me isso. mandou e-mail. Eu nem fazia ideia. Eu estava no Gospel Night, ele foi num dos eventos. Teve um que era ex-presidiário, me ouvia, na Madrugada do Carinho, um programa que eu fiz lá na 93, quando entrei em 96. Caramba. E era de madrugada, era de 1 às 5 da manhã. E era na época que rádio tinha locutor de madrugada ainda. Sim, não era gravado. E eu fazia, né? E eu fazia, eram 10 minutos, fazia o programa normal, né? Aquele programa rotineiro de anunciar, desanunciar, falar uma informação, fazer uma graça, nanã. Quando dava 5 da manhã, 4h40 e pouquinho, eu fazia 10 minutos, que era uma mensagem, uma leitura bíblica, uma mensagem, uma reflexão e oração. Nesse momento da oração, aí nessa época a gente dava o telefone da rádio, que quem atendia era a gente, porque não tinha A gente fazia telefonista. tudo, A gente faz fazia tudo, tudo. faz tudo. E quem me ligava? Um ex-presidiário. Para começar, como é que o celular estava lá no presídio, né, gente? Matava. Me ligou do celular, 97 para 98. Ele te ouvia todo dia. Me ouvia todo dia. Era um ex-seminarista, que por causa de um relacionamento que ele teve... Ex-seminarista? Ex-seminarista, ia ser pastor já. Se envolveu com uma mulher que levou ele para a vida do crime, ele se envolveu em tráfico, foi preso por porte e tudo mais. E aí ele estava muito triste, e aí eu dei uma palavra que ele começou a ouvir todo dia. E a gente começava a conversar. Gente, ele voltou para Jesus. Ele falou, quando eu sair, eu tô para sair, meu advogado vai dar entrada, eu vou na rádio te conhecer. Demorou mais ou menos 1 ano. Ele saiu? Ele saiu, foi lá me conhecer. Caramba. A gente viu muito E outro, aí esse rapaz que me mandou e-mail. Na época eu era Mas do ele Gospel continua Night. mantendo contato até hoje com você? Perdi contato, mas naquela época ele reestruturou a vida dele, saiu, voltou a morar com É a os pais. história do fã lá do Vidigal. Exato. Que conseguiu E emprego esse e largou menino as que ia se drogas. matar. Ele achou meu e-mail, não sei como. Era um e-mail que eu tinha da Oi ainda, era oi.com.br. Oi, Cláudia, tudo bem? Você não me conhece, queria compartilhar com você uma história. Há muitos anos eu vinha te procurando. Aí eu, caramba, ele me ouviu, não foi na 93, foi na Gospel FM, quando eu trabalhei na 107,9.
usuário de drogas. Ele morava no Vidigal, eu acho. E ele morava no 3º andar do prédio que ele residia. E ele estava tão doidão, que ele... uma voz falou assim para ele, se joga da janela, se joga da janela. Nesse momento, eu estava fazendo uma oração. E a rádio estava ligando, porque ele ainda tentava voltar para Jesus, mas as drogas puxavam ele de volta. E aí, disse ele no e-mail, na hora da oração, ele falou assim, para agora! Na hora que ele estava indo igual um louco, correndo para a parede, para a janela, para se jogar. Só. Para agora, você que vai fazer isso e tal. E você falando? Era eu falando. Deus tem algo para sua vida, você que está pensando em se matar, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele parou no parapeito, se ajoelhou, escorregou assim, foi no chão. Deus tem vários caminhos pra gente. E aí depois né? ele falou assim, hoje eu trabalho na rádio comunitária aqui da legal. comunidade, quero dizer que você me Caramba, inspirou que e qualquer coisa e legal. tal. Então assim, Ah, eu isso é lembro, me dá até uma emoção que a É. gente não faz ideia onde a nossa voz chega. O poder da comunicação, quer dizer, o tudo. poder de Deus em primeiro lugar e o poder da comunicação. Tem É o histórias rádio, é a maravilhosas. dublagem, são as coisas, é o mundo que a gente vive, né? O que artista, o ator, a atriz. A gente não faz ideia de como a gente faz bem para as pessoas. Impacta a vida das pessoas, né? A gente verdade. vê isso nesses eventos, a gente vê muito isso. Ai, gente, é muito bom, né? Receber esse carinho, receber esse feedback. Você vai lá para Blumenau, não deixe de conhecer Pomerode. Pomerode maravilhoso. Pomerode, deu vontade de morar em Pomerode. Fala até hoje para as pessoas, eu quero morar em Pomerode. Nós fomos em Pomerode janeiro. é maravilhoso. Nós fomos em janeiro. Eu vou ver é um se dá aniversário. tempo, porque É vocês colado. falam assim, é de lá pra lá, São 15 mas é minutos. sempre bate... É perto de É 15 minutos de Blumenau. Eu vou nesses Pomerode. lugares às vezes, Pomerode aí eu é chego perto de- ai, meu Deus, do deixa eu aeroporto, aí hotel, evento, Você vai ficar hotel, um dia aeroporto. só? Um dia só? Eu acho que é um perto de dia só. Camboriú. Ah, não, a gente ficou 2 dias e Pô, aí ficou é- o motorista lá É. à disposição Eu da fui em gente, gente janeiro. boa pra caramba. Pô, Era você tá- aniversário de Pomerode, a gente Ai, viu que o legal. desfile. Ah, tinha toda A gente aquela... foi no dia do desfile. Tá fora do Brasil, né? Os alemão, tudo lá desfilando. Nós né? lá também. Você comeu aquele biscoitinho lá? Comi. Deixa eu tirar aqui, ó. Meu Maravilhoso. Deus. Aquele biscoitinho de Pomerode, se eu Maravilhoso. pudesse trazer aquilo ali, tá na mala cheia. Trouxe daquele vários. biscoito. Maravilhoso. Pomerode, as casas, um beijo. as casas. São não- casas de boneca, não né? tem muro. Você sabe o que você Não morar num lugar que as tem, casas não Marcos. tem Que muro legal, divisório, que legal. onde você vive tranquilo. No deixa- máximo um jardinzinho do lado. um jardinzinho, um tal, jardim você não vivo, se preocupa dividindo. com. Não é que nem no Rio de Janeiro. Um pedaço da Europa, Pô, né? não. Um pedaço da Europa. A minha casa tem que ter cerca elétrica, tem que ter câmera, tem 4 cachorros na frente, entendeu? Porque se não tiver. Tá difícil, tá Pô, difícil. complicado, Gente, olha, né? foi bom demais receber Obrigado, vocês aqui. Claudinha. Pô, Deixa aí o papo foi ótimo, as redes Claudinha. sociais de vocês. Vai Fala lá. aí, Marquinhos. A nossa rede social mais assim vista, a gente está aí somando as redes todas uns 800 e poucos mil Quase 1 milhão, seguidores e tal. Vamos ver se a gente vai chegando. E com a ajuda de vocês. E Instagram, @Marcodub. Dubi. Marcodub. B mudo, hein? D-U-B. Dub. Tá de passando dublador. a arte aqui embaixo? Tá passando Vai, aqui. vai, Aí, tá olha tudo aí. tá aqui. Marcodub Instagram. Siga-nos. Meu é como se eu sempre fui chamado em rádio, Marquinhos sabe. Em rádio era sempre Casobé. Casobé. Que é o Carlos Alberto. É o Casobé. Só que como não tem acento né, na era digital, não tem. Na minha agenda você tá Casobé. Pois é @Casob, é o Instagram e o Facebook também. E é onde eu falo com todo mundo, as pessoas mandam recado e pedem para gravar um áudiozinho, eu gravo na boa. Demora, tá? Porque é muito, Marquinhos, é muito recado. meu Deus, é muita então, coisa. até a gente atualizar, vai descendo aquele, mas acabo gravando. Gente, obrigada aí mais uma vez vocês aqui. E você Obrigado. que assistiu a gente até agora, o papo foi incrível, né? Porque passou rapidinho. Então siga-nos também, né? Agatos Play. Aproveita, gente, ativa o sininho para receber as notificações. Curta esse vídeo, que você sabe, torna ele relevante, tá? Comenta também e compartilha, principalmente para os seus amigos, para toda a galera que ama a dublagem. E mais Qual uma é o vez, próximo filme que a gente vai ver? Eu adoro quando a Claudinha me avisa, Casalberto, ó, tem lançamento do filme tal, Menino. parará. Quando eu lembro. O próximo, eu não Qual posso falar o próximo? filme, mas o próximo projeto que vai estar incrível é Os Irmãos Kendrick no Brasil, por com o favor. remake de A Virada. O primeiro longa deles gravado nos Ai, Estados que Unidos. máximo. Né, que se baseia em torno da vida de um vendedor de carros. Né, e tudo que ele vive na vida dele. Então, olha, imagino. fica ligado aqui no nosso canal e me siga também, Cláudia Matos, 2 T's, tá? 2 Tzinhos. Parabéns, oficial. Claudinha.
Parabéns, Gente. obrigado pelo convite. Obrigada a você. Estamos aí. Agradeço a você, Marquinho, também. Foi muito legal a gente trocar essa ideia juntos Romeu. aqui. Foi muito bom, não é, Romeu. Tchau, Marquinho. Tchau. Tchau, Tony Stark. E o Tony Stark. Tchau, Claudinha. Traz, por favor, um biscoitinho pra mim, Romeu. É um donut. Tchau, Claudinha. Tchau, galera.